Sequência da grande jornada esportiva nesta sexta-feira. Após o empate por 1-1 entre Bahia e Guarani, o assunto agora é Ponte Preta e Criciúma, Criciúma e Ponte Preta. É a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A despedida da Macaca jogando no seu estádio neste ano de 2022. 9h30 da noite. A bola vai rolar aqui na Bandeirantes. Para atacar, dobra já os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Aeropisos, conheça a nova loja da Aeropisos na Avenida das Amoreiras 4079 no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. E atenção profissional e apaixonados por ferramentas. Só na Anhanguera você encontra as melhores ofertas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. 9h30, a bola rola, Ponte Preta e Criciúma, Moisés Lucarelli. Um rápido intervalo e na sequência, tudo pra você. É a Macaca em Campo aqui na Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para defender as famílias é o que faz crescer o assassinato de mulheres, crianças e adolescentes. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para afastar bandidos aumenta o arsenal do crime e da milícia. A mesma arma que Bolsonaro diz que é para proteger o patrimônio é o que fez o aliado dele, Roberto Jefferson, tentar matar policiais federais. A arma tem que estar com uma polícia bem treinada. Dia 30, dê um basta nas armas e na violência. Bolsonaro nunca mais. Da Esperança, PT, PCB, Sol, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Pro. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Furadeira de impacto WS 3173, 550 watts, 127 ou 220 volts, Vesco, por apenas R$ 172,90. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Na hora de votar, atenção. Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Tarcísio eu voto 10, Bolsonaro 22. Ó, tem que decorar. Tarcísio eu voto 10, Bolsonaro 22. Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Coligação São Paulo, pode mais. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Coligação PLPP e Republicanos. Nessa campanha fomos em dezenas de cidades por todo o Brasil. Aquele mar de pessoas trajando verde e amarelo não tem preço. O futuro está em suas mãos. Dia 30, peço para você, vá votar de verde e amarelo, as cores da nossa bandeira. A certeza da liberdade e da prosperidade. A fé nos une. Muito obrigado a todos vocês. Agora, domingo, é 22, Bolsonaro presidente. O para-brisa trincou? Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros, especializada em reparos, com equipamentos de alta tecnologia. Vai deixar o para-brisa como novo. Mas se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Promoção Sofisticar nas lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Quer ter sua própria Sofisticar? Saiba como pelo WhatsApp 11 964 4290680. Haddad sempre pôs o povo na frente das disputas políticas. Quando foi prefeito de São Paulo, entrou na justiça contra o governo do PT e conseguiu reduzir a dívida da cidade em 40%. Sobrou muito mais para investimentos em São Paulo. Isto
é independência. Então, mesmo quando eu era um presidente do meu partido, eu fui capaz de ter independência suficiente para defender os interesses dos paulistanos. Não vou pensar duas vezes em defender os interesses dos paulistas. Ligação Juntos por São Paulo. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, vai, vai. De volta no comando da grande jornada esportiva nesta sexta-feira. Já tem Ponte Preta em campo diante do Criciúma. Chove em Campinas neste momento. Carlos Henrique, o bate pesado. E a sua expectativa para o jogo? Grande abraço, boa noite, CH. Boa noite, Boles. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Hoje um grande adversário é a falta de objetivo da Ponte e a chuva, né? Se já era um jogo difícil para você encontrar, tem que ter respeito com a torcida que está lá tomando chuva, né? Espero que o time corra, pelo menos se esforce. Então, o que eu espero do jogo? Eu espero que o Fecinho e o Luca, que são os atacantes hoje, estejam numa noite inspirada. Vamos ver o Cássio Gabriel de começo, né? São algumas opções. Os moleques estão no banco de reservas e eu espero no segundo tempo assisti-los. De qualquer maneira, vamos ver o que a Ponte... É uma grande incógnita. O jogo de hoje é um ponto de interrogação do tamanho do Majestoso. Gleger Zorzinho, olha, técnico da Bandeirantes, ele conhece o riscado, já esteve lá dentro e a sua expectativa. Boa noite, Gleger. Para você, para o amigo ligado na Bandeirantes, é aquele negócio, né? A Ponte já não vem jogando bem, não tem conquistado bons resultados nas últimas rodadas. Desde que conquistou aí a permanência, a gente não vê o time com aquele nível de concentração que é o adequado para você jogar futebol e ainda mais num nível como a Série B. Tá aí uma partida, né? Tem a volta do Luca, que é uma referência, tá o Fecinho voltando. Nós achávamos que ele nem conseguiria reunir condições para voltar ainda esse ano. Tá voltando, tá no sistema de ataque. Eu acho que o meio de campo com o Cássio Gabriel fica um pouco mais lento. Aliás, lento fica porque o Elvis é lento, né? Agora o problema é a bola. A bola com o Cássio Gabriel anda menos do que com o Elvis. Então eu acho que nessa lentidão que eu estou dizendo. Mas tem o Alisson aí, né? Tem o Amaral convocado para a seleção brasileira, sub-20. Olha que legal, né? Uma convocação aí para a seleção é sempre importante. E o Amaralzinho merece. Tem jogado um futebol fino, tem conquistado aí o seu espaço e tá aí uma oportunidade dele vestir a amarelinha. E o Fraga ganhando mais uma oportunidade. Eu acho que a Ponte está pronta. Mesmo o Formiga improvisado do lado esquerdo, né? O Bernardo lá do lado direito, o Léo Santos ganhando uma vaga aí ao lado do Fábio Sanches. Eu acho que está bem escalada e pode se recuperar. O Hélio disse, vamos usar a força do Majestoso. Tá aí, Hélio, uma oportunidade de reverter toda essa imagem negativa que ficou aí nas últimas partidas. Edu Pinheiro, plantão e âncora do futebol da Bandeirantes e o seu destaque, mais uma vez, um grande abraço. Boa noite, Edu. Boa noite, meu grande amigo Boris. Olha, Tombense 2, Grêmio 2, Bahia 1, Guarani também 1, empata no final Guarani com Yuri Tanque de pênalti, Londrina 0, Ituano 2. Olha que jogaço, Ituano e Vasco no próximo domingo lá no dia 6 de novembro, na última rodada. Sport 5, Operário 1. Então é o seguinte, quem é que sobe as duas últimas vagas, né? Bahia e Vasco, então, não conseguiram acesso. Bahia terceiro com 59, Vasco quarto também com 59. Ituano tem 57, 2 a menos. Então é Ituano e Vasco. Se o Ituano vencer, então o Ituano sobe. Se der empate, o Vasco sobe. Se o Bahia perder para o CRB Maceió e o Sport ganhar em Goiânia do Vila Nova, vai dar empate em pontos, mas o saldo do Bahia está muito bem por enquanto. O Bahia praticamente subiu. Vamos aguardar. Grande Boris. Vamos a mais um rápido intervalo e na sequência a ficha técnica do jogo. Agora
pra gente votar direito. Tarcísio, o melhor ministro, o Haddad, o pior prefeito. Agora a escolha tá fácil, pra gente votar direito. Tarcísio, o melhor ministro, o Haddad, o pior prefeito. De um lado o melhor ministro, do outro o pior prefeito. Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Coligação São Paulo, pode mais. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Fala, presidente Lula. Não deixe de votar. Seu voto pode ser o que falta para mudar seu futuro. No dia 30, aperto 3. Com amor e esperança, eu tenho certeza, domingo será um lindo dia. Será um lindo dia, da mais louca alegria que se possa imaginar. Pessoal, Rede Solidariedade, Agir Avante Prós. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. A reportagem aponta: decisão equivocada de Tarcísio atrasou o envio de oxigênio a Manaus durante pico da pandemia. O ex-ministro de Bolsonaro escolheu o trajeto mais demorado enquanto hospitais colapsavam no Amazonas com dezenas de mortes por asfixia. A reportagem diz ainda que foi um erro primário de Tarcísio usar a BR-319 com mais da metade sem asfalto. O atraso foi de 4 dias. Quando teve a chance, Tarcísio não deu conta. Agora, você acha que ele vai dar conta de governar São Paulo, que ele nem conhece? Coligação Juntos por São Paulo. Seleção do profissional Anhanguera Ferramentas. Tudo o que você precisa para a sua profissão está na Anhanguera. Carrinho de mão Tramontina, R$ 219,90. Cortador de pisos Cortag, R$ 480 à vista. Lavadora de alta pressão Karcher HD 585, 10 vezes de R$ 269,90. Corra para a Anhanguera. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. Tarcísio me leva. Essa eleição tem dois lados. Do meu lado tem um projeto de esperança, de respeito com todos os paulistas e desenvolvimento para a gente avançar mais. No dia 30, vote 10. Tarcísio me leva, que eu te quero, me leva, que o futuro nos espera. Tarcísio é 10 e com ele eu vou. Tarcísio me leva. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, Bandeirantes, Ficha técnica do jogo no ar da Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. A macaca definida e escalada para sua despedida do Moisés Lucarelli em 2022 com Kaique França, goleiro com a 12, Bernardo 13, Léo Santos 28, Fábio Sanches 27, Igor Formiga 22, Fraga 32, Amaral 19, o Alisson 25, Cássio Gabriel 23,
Fecim tem a 20 e Luca com a 9. No banco, Pedro, Thiago Oliveira, Moisés Ribeiro, Ribamar, Eliel, Nicolas, Luiz Felipe, Jean Carlos, Vitinho, Guilherme e Bruno. Lembrando os heróis do passado. O Tigre Carvoeiro, Criciúma de Gustavo 1, Gedeilson 2, Rodrigo 3, Rayan 4, Marcos Serrato 5, Marcelo Hermes 6, Felipe Mateus 7, Arilson 8, Lohan 9, Ítalo Melo 10 e Igor com a 11, a equipe do técnico Cláudio Tencati, que tem no banco Alisson, Zé Marcos, Claudinho, Renan, Rômulo, Lucas Xavier, Rafael Bilu, Caio Dantas e Thiago Alagoano. Arbitragem do jogo. Apita o jogo do majestoso Maguielson Lima Barbosa do Distrito Federal. Auxiliar 1, José Reinaldo Nascimento Júnior e a 2, Bárbara Roberta da Costa Loyola do Pará. O árbitro assistente 1 é do Distrito Federal. O quarto árbitro é Pietro Dimitrov Stefanelli de São Paulo e o árbitro de vídeo carioca Felipe George Bennett. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Eu espero um time concentrado, né? Um time tentando evoluir, tentando ter um mínimo de intensidade possível. Só lembrando que esse time do Criciúma aí estava brigando aí por uma das vagas até na última partida lá contra o Vasco, hein? E deu uma engrossada pro Vasco que acabou virando o jogo no finalzinho. Time bom, time competente. E olha, se a Ponte não estiver atenta, esse time do Criciúma vai atropelar. E você, o que espera do jogo? Que a Ponte corra e se dedique. E outro aspecto negativo, a arquibancada vazia. Pouca gente no Majestoso, chuva, e a gente lamenta muito, né? Tomara que a Ponte faça valer camisa, disposição e respeito com os torcedores. Leandro Bolles. Tudo pronto, a bola vai rolar no Moisés Lucarelli, saída com a macaca Luca. O artilheiro Luca está de volta com a faixa de capitão com a 9 estampada na camisa. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos. É a despedida da macaca no seu estádio em 2022. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, no AM, no FM, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria do povo. Então arrebenta, macaca! Para mostrar o seu valor, 13ª colocada com 45 pontos, são 11 vitórias, não vence 5 jogos, encarando o Criciúma, o Tigre Catarinense, que é o 9º colocado com 52, que está brigando com o Guarani pau a pau por uma vaga na Copa do Brasil via ranking da CBF. Sai jogando a macaca com Igor Formiga, a Ponte com o uniforme tradicional, a camisa branca, a faixa preta, e do outro lado o Criciúma, com as cores da camisa, o amarelo, o preto e o branco. A cor que predomina é o amarelo, o calção preto e a meia também preta. A Ponte, neste momento, ataca para o gol da linha do trem. E como disse o CH, público muito pequeno, choveu, parou, choveu. Nesse momento não chove na região do estádio Moisés Lucarelli. Tenta vir por campo de ataque o time do Criciúma, corta lá atrás Fábio Sanches, o xerifão da macaca. Levanta a bola para o campo de ataque, a bola quica no gramado, chega o zagueiro para cortar porque o Alisson já pressionava. O Alisson que, aliás, não está mais com o seu cabelo descolorido. Trabalha a bola o time do Criciúma no campo defensivo, a Ponte que hoje não conta com Elvis, substituído por Cássio Gabriel. Bola atrás para o Rayan, domina o zagueirão do time do Criciúma, abriu para Serrato, que empurra para Marcelo Hermes, que recomeça no campo defensivo. A informação que a gente acaba recebendo do Elvis é que ele acabou sendo poupado. Então, poupado Elvis, portanto, hoje não está em campo o Elvis, poupado pela comissão técnica. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Vem para a macaca, bola na ponta para Igor Formiga. Ele trabalha bola com o pé direito, improvisado na lateral esquerda. Voltou para Felipe Amaral, que recebeu no início da noite
o anúncio da convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que fará 2 amistosos no mês de novembro no Chile, em Santiago, em preparação para o torneio sul-americano que vai acontecer em janeiro na Colômbia. Então, Felipe Amaral convocado pela Seleção Brasileira Sub-20, que tem no comando técnico Ramon Menezes, ex-meia do Vasco da Gama, Seleção Brasileira, é o treinador da Seleção Brasileira Sub-20. Bola colocada para fora, o Cláudio Tencati reclama que a bola bateu por último no jogador da Macaca, mas equivocadamente, porque o último a tocar da bola foi o Lohan. Lateral, a Ponte já cobrou, perdeu a bola na sequência do lance, deslizando no gramado, coloca a bola para fora, Fraga. Lateral para o time do Criciúma para fazer a cobrança no campo ofensivo. São os primeiros movimentos do Majestoso. 37ª rodada, a Ponte joga hoje, última partida no seu estádio e se despede da Série B contra o Náutico, que já está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tenta aqui na ponta o Marcelo Hermes, bola colocada para fora, é lateral para o Criciúma fazer a cobrança. 0-0, comecinho do jogo, você ligado na Bandeirantes, no AM, no FM, também no YouTube. Marcelo Hermes no comando, deixou para Felipe Matheus na passagem, tentou o domínio, perde a bola o Ítalo. Chega para recuperar, Cássio Gabriel reclama, foi empurrado e o árbitro marcou. A primeira falta no jogo, aponta o árbitro Maguielson Barbosa do Distrito Federal. Ela falta aqui na lateral para Macaca fazer a cobrança. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E tem um outro atenuante, né, CH? Gramado molhado, bola pesada, e isso acaba dificultando os dois times. Vem para Macaca com o Igor Formiga, boa bola para Fecim. Já viu o Luca na área, cruzou por baixo, afasta a zaga. Bola colocada para fora, escanteio para a Ponte bater em CH. Em alguns locais do gramado, principalmente na parte central, há poças e a bola está parando. É o primeiro escanteio do jogo, lado esquerdo, e é para a Ponte. 9 da noite, 35 minutos no horário oficial de Brasília desta sexta-feira, dia 28 de outubro. 5 minutos de jogo, escanteio para Macaca, quem sabe o primeiro. A macacada reunida, partiu para a bola, Cássio Gabriel, pé direito, levantou para Luca na área, livre de cabeça, subiu como ele o zagueiro, a bola saiu. O Bandeirinha marcou a saída de bola, mas entendeu que o último a tocar da bola foi Luca. Então é tiro de meta para o goleiro Gustavo fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5:30, primeiro tempo. O jogo tá parado, o Lohan tá passando mal. Não sei se deu um piriri lá no Lohan, ele está se dirigindo ao vestiário. Alegou que não estava passando bem. Não sei se vai vomitar, chamar o Hugo ou vai para o número 2. Fato é que ele foi rapidamente para o vestiário, momentaneamente com 10, o time do Criciúma, viu, CH? A distância não dá para saber o que aconteceu, mas eu sei que o massagista e os médicos lá correram para dentro do vestiário também. Tomada que não seja nada de mais grave, mas preocupa, que foi médico, foi todo mundo para dentro do vestiário. Vamos ver se ele volta. Confirmando, meu caríssimo Edu Pinheiro, comecinho do primeiro tempo, 0-0, Edu. O amigo Batista narrou aqui, Bahia 1, Guarani também 1. O Lucas Mugni de pênalti a 10 minutos de jogo, 1-0 Bahia. E Uritã que empatou a 40 do segundo tempo também de pênalti, tá bom? Destaque também para Londrina 0 e Ituano 2. Então, de 4 vão subir. Bahia, Vasco e Ituano Sport, desses 4, 2 vão subir. Aqui vem para o Criciúma, para o campo de ataque, bola enfiada no comando. Igor saiu na cara do gol, entrou, tocou e é gol! É gol, 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 gol do Criciúma! Igor tem a 11 estampada na camisa. Uma bola espirrada por elevação, a defesa saindo, Igor. Atento, gira o corpo na saída de Kaique França com o pé canhoto, mete pro fundo do gol. Tenho minhas dúvidas em relação à posição do atacante do Criciúma. Fato é que ele meteu lá dentro. O Criciúma sai na frente. 7 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Tá registrado no Majestoso. Igor
Criciúma 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, CH. A zaga estava saindo, né? Num bate e rebate. Eu tive a impressão que estava impedido. O VAR está checando. Eu fiquei com essa impressão. O jogador do Criciúma, para mim, Igor, estava um pouco à frente, em condição de impedimento. Vamos ver se a arbitragem confirma ou não. O lance está sendo revisado pelo Philip Bennett, do Rio de Janeiro, o árbitro de vídeo. Está conversando com o árbitro de campo, que é o Maguielson Barbosa. Eu tive a impressão, no primeiro momento do replay, de que o pé esquerdo do Igor estava à frente do último zagueiro da Ponte. E ele vai anular o gol, ameaçou, vai apitar e agora ameaçou e apitou. Está anulado o gol do Criciúma. De fato, estava um pouco à frente, né? Um pezinho à frente, o Igor. E com isso o impedimento foi marcado. Não vale o gol do Criciúma. Segue 0-0 no Majestoso. A Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos no mercado. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Macaca vem bola para o campo de ataque, domina, carrega, bola Igor Formiga, sai da ponta, vem para o meio. Boa inversão para Bernardo, ponta direita, cruzou lá dentro, a bola desvia na zaga, entre quarta, tira a zaga do Criciúma, sai jogando mal, Felipe Amaral tentou ficar com a sombra, chega para fazer o corte, o Arilson, empurra aqui na ponta para Marcelo Hermes, curtinho para Lohan, já voltou, deve ter sido Piriri mesmo, ele já voltou, tentou passe por dentro para Igor, corta a defesa, Felipe Amaral para Cássio Gabriel, que não domina. Entre quarta, Marcelo Hermes, desvia de cabeça, Fraga no meio campo, briga Felipe Amaral, Lohan domina e sofre a falta. Cometida por Léo Santos, bem na risca no meio campo, o jogo está parado. Gleger, Zorzin e o jogo quase 10, primeiro tempo 0-0, Gleger. Olha, Boles, ainda bem que foi anulado o gol e para mim estava realmente impedido. Mas a Ponte precisa estar mais atenta, né? Você vê que foi um lance ali numa esticada, a linha um pouco fora, né? A linha estava desatenta, digamos assim, e se não ficar ligada, vai tomar o gol de novo. Então tem que estar mais atenta, explorar um pouco mais, segurar um pouco mais a bola. O gramado está muito encharcado, aproximar um pouco mais, e o meio de campo, que eu achava que poderia tá rendendo um pouco mais com o Cássio Gabriel, como eu disse, estava um pouco mais lento, essa bola está mais lenta, continua lenta e não consegue evoluir. Vem bola para o campo de ataque, o time do Criciúma domina o Ítalo, recolheu, dominou, faz boa finta para cima do lateral, Bernardo empurrou por dentro para Felipe Matheus, corre até o próprio Bernardo, briga Fecim, chega primeiro Gedeilson, tentou no comando Fábio Sanches. Aparece, tira dali de qualquer maneira, rebate Ryan, ela cai no peito de Felipe Matheus, se livra da marcação de Fraga. Pé canhoto na bola, abre beira direita para Gedeilson, parou, prendeu, olhou, pensou para Felipe Matheus, tem a passagem do lateral, ele prende, bola volta para o capitão Rodrigo, Rodrigo recolhe, domina, chega, Luca por baixo, desvia ainda, a bola sobra para Rodrigo na marginal do campo, ele entra e corta, mas a bola já havia saído. A bandeira dedurou, o árbitro confirmou na pressão de Luca. É lateral para Macaca fazer a cobrança. Sofisticar Autovidros. O para-brisa trincou, não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Seja uma loja Sofisticar. Aqui vem o time do Criciúma, uma bola no comando para Igor Kaique França. Sai por baixo da bola para fazer a defesa. Então seja uma loja Sofisticar. Saiba como. Acesse sofisticarautovidros.com.br. 11 minutos e meio, primeiro tempo 0-0 no Majestoso. Domina Léo Santos, recuando para o goleiro Kaique França, jogando todo de vermelho. Aí ele tentou a inversão aqui na ponta para Bernardo, passe errado, a bola saiu. É lateral de graça para o time catarinense fazer a cobrança. A Ponte que tem em campo 4 jogadores que estão pendurados. Fábio Sanches, Felipe Amaral, Fecim e Luca. Caso eles recebam cartão amarelo, ficarão fora da despedida da Macaca neste ano de 2022. Contra o Náutico fora de casa. Tira lá atrás, Ryan, o zagueiro do time do Criciúma, Lohan não domina, mas a sobra fica com o Arilson, empurrou na ponta para Ítalo, devolveu para Arilson, chegou Fraga, chega bem na alavanca, recupera para Macaca, soltou para o Alisson, dominou, girou, perdeu a bola, recupera o time do Criciúma, bola atrás para Serrato para Marcelo Hermes, do campo ofensivo, setor canhoto, estica a perna, faz o corte, desvia Alisson, mas a bola volta aqui atrás, por time do Criciúma recomeçar no seu campo ofensivo, domina o Ryan, apertado pelo Luca, abre pela canhota, para Felipe Matheus, aperta o Alisson, caiu o jogador do Criciúma, a bola volta para Ryan, que tira mal.
Pressionado, mete um bico na bola, a bola sai em lateral do campo ofensivo para o Macaca. 12,5 o primeiro tempo, placar de 0-0. Voltou, como eu disse, agora há pouco o Lohan e voltou correndo. Olha, CH, foi piriri, CH, foi o número 2. Sabe como é que é, né? Eu não estou habilitado para tal testemunho. Eu acho que é melhor, pela experiência. Eu acho que o Gleger pode te ajudar melhor nesse caso. Vem embora Macaca com o Cássio Gabriel, acontece. Recuar e domina, bico na grande área, setor direito para Bernardo, domina, levou pro fundo, prepara o cruzamento na área, tira a zaga, sobra, vem Cássio Gabriel, pé canhoto, bateu pra fora! Pra fora! A finalização na entrada da grande área de canhota de Cássio Gabriel. Ele chapa a bola buscando o ângulo direito de Gustavo. Por muito pouco a bola sobe e vai embora. Quase a Macaca abre o placar, CH. Aí ele levantou a cabeça. A intenção foi ótima, mas errou o buraco. Foi um bom momento da Ponte, quase o primeiro gol. Aliás, o melhor momento da Ponte até agora. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. Quase 15 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Criciúma fez um gol, mas anulado pela arbitragem. Desce de novo o time do Criciúma com o Ítalo pela esquerda. Recolheu, dominou, linda finta, cruzou pra boca do gol. Subiu, tirou o Igor Formiga. A sobra da bola pra Serrato. Dominou, levantou pra ninguém. Absolutamente pra ninguém. A bola foi embora em lateral de graça pra Macaca fazer a cobrança. 0-0 o placar do jogo. A Macaca 45 pontos, não vence há 5 jogos. E o Criciúma é o 9º colocado com 52 pontos. Bolis. Do quinto sinal eu confirmo para você, meu caríssimo Edu Pinheiro. Neste momento em Campinas, 9 da noite, 45 minutos, Edu. Não, o rapaz que sai do Criciúma, sentiu mal, foi pro vestiário, qual é o nome dele? É o Lohan, camisa 9. Então foi ele que no primeiro turno empatou aos 45, 1-1 lá. Ele empatou. Então é catiça do majestoso Robertinho Roupeiro, um trabalho especial para cima de Lohan. Sanasa Campinas, primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Abraçando aos servidores públicos, né? Hoje, dia 28, dia do servidor público. Parabéns a eles. Tira aqui atrás, Ryan, tira mal, coloca a bola para fora, é lateral para Macaca fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 15 minutos e meio, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta emoção, eu confirmo. Majestoso, 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Está terminando a Bezona de 2022. Ponte Preta 0, Criciúma também 0, Edu. Lembrei, amanhã, final da Libertadores em Flamengo e Atlético Paranaense, 5 da tarde, lá em Guayaquil, Equador. O campeão vai ganhar 82 milhões, o vice ganha 28 milhões. Flamengo e Atlético já ganharam 31 milhões. Aqui falta para Macaca, meia altura, Cássio Gabriel levanta lá dentro, afasta, tira a defesa. Participe conosco também do chat. Chat ao vivo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Abraçando ao pessoal aqui interagindo, participando conosco. Alô, Valdir de São José do Rio Preto. Tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Andréia Mantovani, sempre agitando nas redes sociais. Valeu, rapaziada. Deixe o seu like, se inscreva no canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lateral para o Macaca na faixa da esquerda. Domina Fecim para Igor Formiga, botou na frente, vacilou, perdeu, foi atrás da bola, recuperou, deixou para Felipe Amaral. Seleção. Felipe Amaral domina, faz o break, a bola bate no jogador do Criciúma e sai. É lateral para o Macaca para fazer a cobrança lá pela canhota. Vem para a bola Igor Formiga, 17, primeiro tempo, 0-0. A macacada reunida. Aí a devolução do Luca não foi boba. A bola acabou passando pelo Igor Formiga, lateral de graça para o Criciúma fazer a cobrança. CH, gostaria que você comentasse sobre esta convocação para a seleção sub-20 de Felipe Amaral. E aí, CH? Merecido. Está fazendo um ano extraordinário. Isso é um presente, né?
que ele merece. Ele trabalhou muito para isso, jogador dedicado, cumpridor de esquema tático. Começou afobado, começou intranquilo, afoito, mas nesse momento ele está amadurecendo, está seguindo as instruções do professor Hélio, melhorou muito e para mim merece. Sobre o jogo, sim, eu quero dizer que o professor Hélio tem que dar um jeito nesse lado direito aí, hein? O Bernardo está tomando um passeio do Ítalo. E se não tomar providência, já saiu um gol por ali. É que foi anulado. A Ponte já vai tomar um gol pelo lado direito. Bernardo mal no jogo. O Alisson levanta no comando, tentou Lucas, sai do gol. O goleiro Gustavo abandona a sua grande área, abre lateralmente para Marcelo Hermes com a canhota, levantou para o campo de ataque para Lohan, subiu, tirou Léo Santos. O Alisson coloca no chão para Felipe Amaral, tentou a devolução, acabou errando o passe, foi atrás da bola, brigou no carrinho, voltou para Arilson, pé direito, levantou pela ponta direita para Igor. Igor tentou o domínio, aí mergulhou no gramado, não absolutamente nada. Quando apareceu por trás o Fábio Sanches, ele ficou com medo do xerifão da Macaca, acabou caindo, mergulhando. O árbitro apontou apenas lateral que a Macaca já cobrou. Bolis. Apaixonados por ferramentas e profissionais, na Anhanguera você encontra tudo o que precisa. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Já o Edu aqui vem para o time do Criciúma, corta Bernardo, coloca a bola para fora, lateral no campo ofensivo pro Criciúma. Pois não, Edu? Não, Amaral, você disse aí, comentando o CH também, o Amaral convocado para sub-20 seleção, né? Último atleta da Ponte convocado para a seleção de base, depois a principal, o goleiro Ivan. Ivan, todo mundo sabe, foi pro Corinthians, agora está na Rússia. Você sabe que o Ivan, lá no Zenit, só fez 3 jogos. Último jogo dele, 29 de setembro. Tomou de 3, voltou para reserva. Incrível, era só 3 jogos o Ivan lá na Rússia. E a tendência é que ele permaneça lá, porque o Corinthians deve exercer a compra do Yuri Alberto. E quando ele veio para o Corinthians, 2 seus jogadores foram envolvidos na negociação, o Ivan e o Mantuan, atacante. O Mantuan está jogando mais, inclusive chegou a fazer gols. E o Ivan Quaresma também nesta situação. Vamos aguardar se de fato o Corinthians vai exercer a compra do Yuri Alberto, que pertence exatamente ao Zenit da Rússia. Vem para o campo de ataque, o time do Macaco domina pela direita, Bernardo, marginal do gramado, levou para o fundo, faz boa jogada, preparou o cruzamento, levantou para a boca do gol, passa por todo mundo, insiste, fez sim lá pela canhota, vem embora Macaca, 20 minutos, primeiro tempo 0-0, passou por fora, boa bola, Igor Formiga, pé canhoto, levantou na área, muito forte, o Felipe Matheus desviou e a bola saiu, escanteio. O Igor Formiga, mesmo tendo como a melhor opção o pé direito, ele cruzou com a canhota. E a Ponte ganha escanteio para fazer a cobrança. Zagueiros estão indo para a área, gol da linha do trem. Fábio Sanches e Léo Santos, Luca por ali também, o Luca que busca igualar o recorde de gols de Renato Cajá neste século. 45 do Cajá, 44 de Luca. Partiu para a bola, Cássio Gabriel, levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro da defesa. A sobra da bola para o Alisson, dividiu Felipe Amaral, a bola volta para o Criciúma, tira Bernardo no primeiro lance, Ítalo insiste, levanta a bola aqui na ponta, lançamento para Igor, Igor recebeu, dominou, ganhou de Igor Formiga, parou, desacelerou, espera a chegada dos companheiros, ele empurra para a meia esquerda para Ítalo, Ítalo faz a inversão, Ítalo Melo, de graça para Fecim, mas a bola bateu no peito, segundo o árbitro, o time do Criciúma reclama um toque no braço, Fecim faz boa jogada, escapou, limpou, mas não tocou para ninguém, perdeu a bola, recupera o time do Criciúma, Cássio Gabriel aperta, Luca também, Rodrigo consegue o passe por dentro para Serrato, Serrato levantou para Ítalo, passou, sobrou para Lohan, faz boa finta, escapa o centroavante, chega atrasado Felipe Amaral e comete a falta, leva vantagem o time do Criciúma, bola para Ítalo, fica caído Lohan, empurrou para Arilson, Arilson pela meia para Ítalo, Ítalo para Serrato, Serrato dominou, pé canhoto, a bomba, a bola subiu e foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca, CH. Tentou arriscar. Serrato que um dia jogou na Ponte, me lembro, faz tempo, não faz, Edu? Veio do clube do Paraná Clube, veio para a Ponte. Serrato, o volante, exatamente. Ô, CH, estou acionando o amigo porque o Guapo foi fazer aquele lanche, tá bom? Tudo bem. Muito obrigado. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento.
Bola aqui atrás para o goleiro Kaique França, pressionado com a canhota, levanta a bola para o campo de ataque. Deixa passar a bola o jogador do Criciúma para ganhar lateral. É lateral para o Tigre Catarinense fazer a cobrança. Aliás, Edu, até para o ouvinte, né? Quem está nos acompanhando é torcedor do Criciúma ou está apenas acompanhando, por acompanhar a partida, não torce para nenhum dos times. Criciúma está brigando pau a pau com o Guarani por uma vaga na Copa do Brasil, né, Edu? Exatamente. Se o Guarani se aproximar... Você sabe que o regulamento da Copa do Brasil, para você pegar e decifrar como é que faz para participar, vou falar para você, é dificílimo, viu? Esquece que... Então pode, o Criciúma e o Guarani brigam, mas o Guarani também pode entrar no critério vagas por São Paulo, que são 5 vagas. Isso. Neste caso vai depender da classificação do São Paulo para a pré-Libertadores. Isso, se o São Paulo ficar entre os 8 primeiros do Brasileirão, o Guarani fica com a vaga do estadual. O primeiro critério da Copa do Brasil são os 12 melhores, incluindo Fortaleza, campeão da Copa Nordeste, tem a Copa Verde, campeão da Copa Verde, o Cruzeiro, campeão da Série B, o resto vem tudo da Série A, da 12, que é da terceira fase. O segundo critério são 70 clubes oriundos do estadual. E o último critério é o ranking da CBF. Por falar em Copa do Brasil, a Ponte Preta já tem a sua vaga assegurada para a competição em 2023. Tem falta Macaca para fazer a cobrança, 23:40, 0-0 placar do jogo no Majestoso. Nesse momento não chove em Campinas. Pelo menos na região do estádio Moisés Lucarelli. Vem para a cobrança, Cássio Gabriel hoje substituindo Elvis Poupado. Vai ser autorizado, setor esquerdo, partiu para a bola, pé direito, levantou para a boca do gol, subiu, tirou lá dentro da defesa. A sobra da bola fica para o time do Criciúma, mas houve a falta do Bernardo, acabou empurrando o jogador do Criciúma. Falta marcada, jogo paralisado. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4.079. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Mais cedo, Bahia e Guarani empataram por 1-1. O Bahia matematicamente ainda não subiu, mas tem tudo para subir. Tem 59 pontos na terceira colocação. Vasco e Ituano brigam. Deste confronto, os dois times vão se enfrentar na última rodada em Itu. O Ituano joga por uma vitória simples para conquistar o inédito acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e o Vasco pelo empate. E aqui vem o time do Criciúma, uma bola da entrada na grande área, tira de qualquer maneira a defesa, volta para o Alisson, dominou, girou, bem marcado por Felipe Matheus, tenta escapar do marcador, consegue pelo meio para Felipe Amaral, chega para fazer o corte, Serrato vai brigar, a bola parou na poça d'água, entre quarta, Fábio Santos mesmo desequilibrado, era sobra pela meia para Felipe Amaral, vem para a Macaca, para Cássio Gabriel, tentou o lançamento, a bola bateu no Rodrigo, volta para Felipe Amaral, para o Alisson, recolhe, domina, faz o break na faixa central do gramado, enfiou no comando para Luca, tira de novo o Rodrigo, a sobra da bola fica para Marcelo Hermes, ajeita, domina aqui para a canhota, para o time do Criciúma, tentou tirar, a bola bateu, rebateu e saiu, lateral para Macaca, pertinho ali do professor Hélio dos Anjos, que pediu a cobrança rápida, mas o Cássio Gabriel preferiu deixar a bola para o especialista, que é Bernardo. Bernardo vem para a cobrança do lateral, para Macaca. Aqui vira direito no campo ofensivo, ele solta o jogo no corredor para o Alisson. Setor direito, o Alisson devolve para Bernardo na marginal do gramado, ele puxa a bola e recomeça com o Léo Santos. Pressionado pelo Lohan. Lohan pressionou, Léo Santos tirou, levantou a bola lá dentro. Gustavo saiu do gol, o goleiro para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 cravados. Primeiro tempo. Majestoso, a bola rola e você confere comigo no futebol da Bandeirantes. Ponte Preta 0, Criciúma também 0, Edu. E amanhã, para não dizer que não tem, vai ter nada no Brasileirão. O único jogo final de semana, amanhã, 19h30, lá na Serrinha, Goiás e Corinthians. Partida que foi adiada da 32ª rodada. E um abraço para o Menegildo São Bernardo, parte de cima. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, grande narrador esportivo Rogério Assis, o canhão ligado no futebol da Bandeirantes Campinas. Levanta a bola para o campo de ataque, o time do Criciúma corta lá atrás, fez sim. Ela volta para Rodrigo, prefere deixar a bola sair, Rodrigo para ganhar lateral. Aliás, o CH, o Rodrigo, esse zagueiro que está na tela, que você está observando, jogou no 15 de Piracicaba. Ele tinha um problema quando chegou no 15. Uma das pernas era maior do que a outra, e até hoje, né? Tanto é que ele joga com uma palmilha.
na chuteira para evitar que, quando tem uma necessidade extrema, ele não tenha toda a situação de, por exemplo, tirar uma bola, de subir uma bola, não o prejudique no gramado, mas que ele tem essa deficiência, ele tem. Vem para o programa de ataque, o time da Macaca, Cássio Gabriel, para Luca no comando, dominou, limpou, bateu, mas está impedido. Segundo bandeira, o impedimento foi marcado, o jogo foi paralisado, CH. O Rodrigo deixou saudades no 15? Ele fez o gol do título da Copa Paulista em 2016, né? Um bom zagueiro, disputou Série 1 do Campeonato Paulista e há muito tempo está no Criciúma. Esse nem precisa de VAR, né, CH? Não precisa, estava impedido. E em São Joaquim da Barra, lá no Torneio da Cana, o Batista tinha um zagueiro, parceiro de banco de reservas. Aquele zagueiro forte, parrudo. Isso. O nome dele, Akitahazu. Ele dava uma mancadinha, segundo conta o Batista. Eu nunca vi jogar, mas diz que ele era espadaúdo. Ah, é? Isso é a lenda, né? Passo raso, passo fundo, passo fundo, passo raso. Akitahazu, o nome dele. Entendi. Paraguaio. Torneio da Cana. Tá bom. O para-brisa quebrou, troque na Sofisticar Autovidros e ganhe uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Macaca para ataque, Bernardo tentou cruzamento a meia altura, mergulha Ryan para fazer o corte. Bola colocada para fora, lateral para Macaca para fazer a cobrança. 29, primeiro tempo, 0-0. Cássio Gabriel dominou, tentou a finta, voltou para Alisson. Esberrada, a bola foi para a área. Gustavo saiu do gol, o goleiro para fazer a defesa. Gleger, Zorzin, já. O Gleger tá na escuta, Gleger? Fala que eu te escuto. Ainda não, já o Gleger, Zorzin. Aliás, não deve ter só um lanche, não. Deve ser aquele bacalhau, aquele churrasco, né? Sexta-feira à noite, já o Gleger estará de novo conosco. Vem para o programa de ataque, o time do Criciúma, Alisson empurrou para Felipe Matheus, dominou, tentou a finta, trabalha para a canhota, leva a bola aqui pela esquerda, prende, olha, pensa, observa, volta para Marcelo Herbes. Ele gira por dentro para Marcelo Serrato, trabalha a bola na faixa central do gramado, o time do Criciúma, 0-0. Zagueirão Ryan bota na frente, se livrou de 2 marcadores. O Lucas chega por baixo, tenta retomar a bola, mas por cima comete a falta. Empurra o Ryan, o jogo tá parado. Houve a falta aí, né, Gleger? Foi falta sim. Fala que eu te escuto, Bolis. Ficou com saudade, né? Tá tudo bem aí, né, Gleger? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Tava só aqui fazendo um lanchinho aqui. Você merece. A hora que você me chamou, tava com a boca cheia. Eu não tenho. Aí é falta de respeito com o nosso ouvinte, com o nosso cliente. Mas tá tudo certo. Mas a Ponte precisa melhorar no jogo. Não tô gostando do jogo da Ponte. Ô, Gleger, você já teve algum piriri, como teve, por exemplo, o Lohan, que foi obrigado a correr para o vestiário sentindo aquele problema estomacal e intestinal quando você atuava, Gleger? Não tive, mas joguei com jogadores que tiveram que sair correndo. Entendi. Sabe aqueles suplementos que você toma no vestiário? Sim. Ali dá um sururu que eu vou te falar. Rapaz, que coisa. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Embora por campo de ataque, o time do Criciúma carrega a bola lateral. Gedeilson, devidamente acompanhado por Fecim. Volta, trabalha com o Arilson. Recupera, faz o passe atrás. Para Rodrigo, insiste pelo lado direito do campo, o time do Criciúma. Arilson para Gedeilson, marginal do gramado. Para Arilson, para Gedeilson. Passe foi forte, a bola saiu. A bandeira apontou lateral para Macaca. 4 também não deu a falta, é só lateral para o time Ponte Bretano fazer a cobrança. Bolis. Pois não, Edu? Mandar um abraço pro Canhão, né? Quanta honra, rapaz, Canhão. Foi plantão do Canhão em 98, nesse prefixo aqui, na época Educadora Campinas, ele narrando Série A2. Era Ponte, América, Barbarense e tinha também... Noroeste de Bauru. Noroeste de Bauru. Aí, garoto. Foi bem, Barbarense subiu. Só um time subia. União Barbarense foi Barbarense, o único, né, Wagner Benassi, de Gilson Batata, depois veio pro Guarani. Tava no plantão, grande, uma honra. Eu falava, esse cara é bom, rapaz. E não deu outra. Vai, bola. Olha o Criciúma chegando perigosamente, cruzamento pra boca do gol. Kaique França. Cai para fazer a defesa, lance perigoso do Criciúma pela direita, o cruzamento rasante. Kaique França, ótima intervenção, ficou com ela e não deu rebote em CH. Ainda bem que se ele comete ali um erro e solta a bola, com certeza o Lohan chegaria.
Está caído nesse momento no gramado Fraga. Me parece que tomou um pisão no tornozelo. Aliás, Foi sei falta, não, né? hein? Sei não. É. Pra mim, houve falta nesse lance aí que quase sai um gol do Criciúma. E o Fraga tá caído. Se a bola entra, daria uma confusão, porque claramente o Arisson acabou pisando no pé do Fraga. O Fraga que agora há pouco, atenção técnica, recebeu o cartão. Primeiro do jogo, cartão para Fraga. Camisa 32 da Macaca. Sanasa Campinas, classificação A, com o grau de Invest Grade pela Fit Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Está sendo retirado o Fraga, 0-0, placar do jogo no estádio Moisés Lucarelli. É a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta não vence há 5 jogos, tem a oportunidade de voltar a vencer. A Ponte que está com muitos desfalques no jogo de hoje. E o próprio Elvis, que poderia atuar, foi poupado pela comissão técnica. Por falar em 2023, no planejamento, Série A2, né? O primeiro desafio da Macaca. O Conselho Técnico Arbitral da Série 2 ocorrerá na próxima quarta-feira, quando a entidade máxima do futebol paulista vai definir também regulamento, o sistema de disputa da Série A2 de 2023, que terá a presença da Macaca. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Está de volta o Fraga, novamente completo o time da Ponte, bola para Felipe Amaral pelo setor esquerdo, trabalha por dentro para Cássio Gabriel, recolheu, dominou, parou, prendeu, ele pensou, limpou, fintou, clareou, pé direito, disparou, em cima do marcador, ela volta espirrada, Igor Formiga puxou o pé direito, cruzou na boca do gol, Bernardo livre de cabeça, espalma Gustavo! Bernardo, livre da segunda trave depois do cruzamento de Igor Formiga com o pé direito, livre, ele meteu a cabeça na bola, Gustavo no puro reflexo salva o Criciúma, por muito pouco a Macaca não abre o placar, Gleger Zorzin. Exatamente, a jogada lá pela esquerda trouxe para a perna direita, cruzou e o Bernardo sozinho, né? Ele cabeceou, até cabeceou legal, cabeceou para o chão, mas faltou tirar um pouquinho do Gustavo, estava bem posicionado, fez uma defesa segura, né, Boles? Espalmando, tá molhado, a bola tá lisa, tá encharcada, fez uma defesa, mas o grau de dificuldade não foi alto. 7,55. Ou seja, não passou de 8, acima de 8 no critério de Gleger Zorzin Institute é defesaço. Então não foi, mas foi uma grande defesa do Gustavo, concordo com você, né? Ele foi muito bem de cabeça, mas meteu no meio do gol. Se fosse um pouquinho mais para lateral, fatalmente ele teria feito tirado um pouquinho, né? Dá uma tiradinha só, né? É isso aí. Como elemento surpresa, o Bernardo, a Ponte teve a grande oportunidade no jogo até aqui, hein, CH? Teve sim, que jogada no Formiga, né? Trouxe para a perna direita, fez uma assistência, que não é nem cruzamento. Agora o Bernardo, né, Bernardo, sozinho. Mas ele cabeceou para o chão, né? Mas tinha que abrir os olhos para cabecear. Mas não é o forte dele, né? O negócio dele é cruzar, é marcar. Então vamos dar um desconto para ele. É o seguinte, tem escanteio Criciúma. Porque a bola bateu no Bernardo, foi embora pela linha de fundo aqui pela canhota, escanteio para o Criciúma fazer a cobrança, preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. 36 minutos, primeiro tempo 0-0, você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um cara legal, clique no sininho para receber as notificações. Escanteio, o Ítalo Melo vem para a bola, cobrou curtinho para Felipe Matheus, que devolveu mal, muito mal, passe errado, a bola acabou saindo de graça, e aí os zagueiros que foram para a área tentar golpear de cabeça, não, evidentemente, ficaram satisfeitos com a tentativa ofensiva em vão do time do Criciúma. É só lateral para Macaca. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você.
87, primeiro tempo. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a penúltima rodada. Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Criciúma segue 0-0, Edu. E o Guarani empatou no final, Yuri Tanque de pênalti, Bahia 1, Guarani também 1, recorde de público na Arena Fonte Nova, 48.800, renda 1.463.000. E um abraço para Rio Preto, alô Batata, Edu, mesmo não valendo nada, os caras também não jogam nada. Um beijo para o filho do Batata, o Antônio Henrique, aquele beijo do tio Du. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha o Macaca para ataque, Luca tentou finalizar pro gol, passa por ele, a sobra de Alisson, dominou, tentou bater pro gol, mas não tá valendo nada. Bandeira já marcou impedimento do Luca quando exatamente ele tentava a finalização, mas acabou furando. A Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira, Jundiaí, região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na verdade, o Bandeira marcou impedimento e corretamente do Bernardo quando ele cruza para o Luca. Segue o jogo ou vai seguir o jogo? A bola está parada nesse momento. O goleiro Gustavo vai cobrar a falta que pertence ao time do Criciúma. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odonto Clinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odonto Clinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Tira Bernardo para Macaca, solta o jogo para o Alisson, dominou, tentou carregar, bem marcado pelo Alisson. Na marginal do gramado, consegue o passe atrás para Fraga. Fraga tentou o comando para Lucas. Chega primeiro o zagueiro. Bola recuada para Gustavo. Gustavo tira para o meio. A bola passou pelo Felipe Matheus, também pelo Fraga. Foi direto para fora em lateral para Macaca fazer a cobrança. Kleger Zorzin, reta final do primeiro tempo. 0-0 e o jogo, hein, Kleger? O jogo tá, na minha opinião, tecnicamente muito ruim. Até porque o gramado tá ruim, né, Bolis? Tá? Não deixa executar. A Ponte tenta em algumas jogadas. O Criciúma é um time perigoso. Eu acho que a Ponte está com as linhas um pouco espaçadas, digamos assim. Né? Não consegue agrupar um pouco mais o time. Né? O Amaral e o Fraga jogam juntos ali. O Alisson um pouco mais adiantado ao lado do Cássio Gabriel. Precisa ter um pouco mais, segurar um pouco mais a bola, né? Girar, usar os dois lados. Lado direito, lado esquerdo. Tudo bem que o Formiga está improvisado, mas ele é bom jogador. Você vê que a jogada de perigo da Ponte saiu lá pelo lado. Né, com o cruzamento do Formiga, mas precisa ser um pouco mais efetivo. E eu estou vendo muito poucas triangulações. O Luca e o Fecim participam muito pouco dessas triangulações, que é para tentar envolver o adversário, uma metida de bola. Tá faltando um pouco isso para a Ponte. Mas assim, o equilíbrio, né, e a concentração do time da Ponte tá ok. Começou desequilibrada, tal, depois ajustou. Mas tem que estar mais atenta, principalmente no setor de meio de campo. Macaca para ataque, o Alisson aí forçou o lançamento. Ele tinha a opção mais fácil, que era o Igor Formiga. Tentou o lançamento para o Fecinho, a bola quicou no gramado, ganhou velocidade e saiu. Tiro de meta para o Gustavo, goleiro do Criciúma, fazer a cobrança. Para você ligado no futebol da Bandeirantes no AM 1170 para Campinas e toda a região. Na faixa estendida no FM 85.7, no AM 1270 para Ribeirão e toda a região e na faixa estendida 85.3. A marca, o som, a credibilidade, a tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Tem lateral para fazer a cobrança, o time do Criciúma. Domina Lohan, sai da área, setor direito para Gedeilson. Cruzou a meia altura, subiu, tirou lá atrás Fábio Sanches. A sobra da bola fica para Gedeilson, ele se livra do marcador, parou, prendeu, olhou, pensou na contraofensiva para Rodrigo. Mesmo desequilibrado, ele tirou, deu de graça para Igor Formiga. Abriu curtinho para Felipe Amaral, tenta trazer a Macaca para o campo de ataque. Boa bola para Alisson, de primeira para Luca. Luca dominou, limpou, fintou, rolou para Bernardo pela direita, domina mal. Entra e quarta, tira a zaga do Criciúma. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 41,5 primeiro tempo. Vem para o time do Criciúma, lançamento no comando para Igor. Tira de qualquer maneira, sai do gol, Kaique França.
A bola sai em lateral para o time do Criciúma fazer a cobrança, mais aqui atrás do campo defensivo, setor canhoto. Confirmando, Moisés Lucarelli, 37ª rodada. Ponte Preta 0, Criciúma também 0, Edu. Seguindo com o futebol da Bandeirantes, 37ª rodada, 42 minutos. Houve uma chegada forte ali do Fábio Sanches no meio campo para matar a jogada, a ação ofensiva do time do Criciúma. Em princípio, o árbitro não mostrou cartão, não. Fábio Sanches, que é um dos pendurados do time da Macaca, que está em campo. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. Quer ter desconto, melhores condições de pagamento, qualidade e atendimento? A Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. Finalzinho do primeiro tempo e assim que o futebol acabar aqui na Bandeirantes, vai começar o jogo aberto e o comando será dele. Edu Pinheiro. Oferecimento Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite as ofertas especiais de aniversário. Compre também online, supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já, os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cruzamento na área do Criciúma, a bola saiu. Na sequência, bateu no braço e o árbitro marca pênalti. Penalidade máxima para Macaca bater. Ao quicar a bola, ela explode no braço de Gedeilson. O árbitro aponta a marca do pênalti. O pênalti está marcado. É pênalti para Macaca, CH. Ele levou um azar tremendo, mas ele carregou a bola com o braço esquerdo. Não tem nem o que discutir, pelo menos eu penso assim. Ele furou quando ele subiu de cabeça. Um lance bizonho, né? Circense. Para mim, pênalti claro. E para você, Gleger Zorzin, pênalti marcado pelo Maguielson Barbosa. O quadro estava bem colocado, não teve dúvidas e apontou o pênalti. Pênalti está marcado. E aí, Gleger? Não tem nem o que discutir, né, Boles? Como disse, parecia que ele estava querendo levar a bola para casa. Puxou a bola com o braço esquerdo. Pênalti bem marcado, sem dúvida nenhuma. E outra coisa, tinha dois jogadores da Ponte, eu acho que era o Fábio Sanches e o Léo, estavam ali ao lado. E ele arrasta a bola para o lado dele. Então foi pênalti. Isso não... Pênalti sem indiscutível. Muito bem. O time do Criciúma reclama, né? Que o Gedeilson perdeu o tempo da bola. A bola quicou no gramado. Mas tô com o CH e com o Gleger nessa mesmo. Ele acaba puxando a bola, né? E, consequentemente, o pênalti está marcado. Repito, o árbitro estava bem colocado. Se bem que agora, por recomendação do Philip Bennett, do Rio de Janeiro, ele vai provar. E quando o árbitro de vídeo chama, o árbitro já vai. Essa corrida que ele dá, saindo da área do Criciúma em direção à cabine do VAR, passa muita coisa na cabeça do árbitro. Principalmente de que ele errou. Será que eu errei? Será que não foi pênalti? Fato é que ele vai provar, o Philip Bennett. Vai analisar o lance que no campo ele marcou o pênalti para Macaca. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Estamos com 45, quase 46 deste primeiro tempo. Lance em revisão, possível pênalti para Macaca aqui no campo, o árbitro deu. Fábio Sanches, claramente, né? Quando o Gedeilson toca na bola, era o Fábio Sanches, o jogador da Ponte mais próximo. Ele já grita para o árbitro, pênalti, mão! E o árbitro aponta, a imagem mostra que o árbitro aponta o pênalti. Mas por recomendação do árbitro de vídeo do Rio de Janeiro, Philip Bennett, o árbitro está revendo o lance do kick da bola, o árbitro está revendo o lance, repito, quando ele perde o tempo da bola, né? Tenta tirar de cabeça, mas não acha a bola, CH. Kátia marcaria esse pênalti. Kátia? Isso é a brincadeira. Se ele não deu o pênalti, tem que ser preso esse árbitro. Confirmou. Confirma o pênalti o árbitro. O tal de Felipe Bennett pediu a recomendação. Se ele pediu a recomendação por árbitro de vídeo, não foi pênalti.
Mas o árbitro, após a revisão, confirma o pênalti. O pênalti está marcado, apesar do protesto do Cláudio Tencati, treinador do Criciúma. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Quero melhor em acabamento, porcelanatos, laminados, pisos, revestimentos e tintas. Aeropisos é o lugar. Entregas em Campinas e região. Siga no Instagram, @Aeropisos. O Luca é o cobrador oficial e o Luca pode chegar à marca de 45 gols. Igualar com Renato Cajá, sendo o artilheiro, repito, ao lado do Cajá, no século, na Ponte Preta, com 45 gols. Ele já está ali com a bola embaixo do braço. Lucas se prepara para fazer a cobrança do pênalti, depois, evidentemente, do árbitro limpar a área, porque o time do Criciúma segue reclamando. Pênalti marcado, o Rodrigo, zagueiro do Criciúma, ainda argumenta com o Luca, e o Luca responde a ele, né? Que realmente o jogador do Criciúma acabou puxando a bola. Pênalti está marcado, o Luca já vai cobrar no gol da linha do trem, no gol da FEPASA. Na reta final do primeiro tempo, já no tempo acrescido pelo árbitro Maguielson Barbosa. Deu 5 minutos o árbitro, estamos com 48. Luca, o artilheiro Luca de volta ao time ponte-bretano, tem a chance, uma grande chance para abrir o placar. E pode chegar a 45 gols. Ao lado de Renato Cajá como artilheiro do século com a camisa da Ponte. Um pouco à frente da risca frontal da grande área. Preparado, concentrado nesse momento. Há uma positividade em sua mente para a realização da ação. Capricha aqui da artilheiro para fazer o L, para comemorar o primeiro gol do jogo. Luca, a macacada na expectativa, Gustavo no centro do gol. Autorizado, é pênalti para Macaca. Luca correu, bateu e é gol! Gol! Da Ponte! Pra mostrar o seu valor. Luca! Tem a 9 estampada na camisa. Com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Ele bateu firme e forte no ângulo direito do goleiro do Criciúma, que ainda foi pro canto, mas nada pôde fazer. Faz o L, artilheiro, e eu faço A de artilheiro para você. Luca comemora com a torcida, explode o majestoso. Luca coloca lá dentro. Luca, o artilheiro Luca, a Ponte sai na frente. Luca pula, sai do chão e vibra a macacada. Luca cobrando o pênalti na marca de 48 de bola rolando no primeiro tempo. Solte o grito, grite comigo, nação ponte-bretana. Tá registrado. Luca, Ponte Preta 1, Criciúma 0. Gustavo, não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. E aqui vem Criciúma para o campo de ataque. Domina Marcelo Hermes pela canhota. Levantou, cruzou para a boca do gol. Entrou, Igor tocou e é gol! É gol! Do Criciúma! Igor tem a 11 estampada na camisa. No vacilo defensivo da Macaca para a canhota, Marcelo Hermes dominou, limpou, levantou a cabeça e cruzou na segunda trave para Igor. Ele fecha por trás da defesa, chapa a bola. Indefensável contra a meta de Kaique França. Com menos de um minuto após sofrer o gol, o Criciúma empata no majestoso Igor. 49 primeiro tempo. Tá registrado pro Criciúma. Criciúma 1, Ponte Preta também 1. Em 2 minutos, 2 gols. Primeiro da Macaca com o Luca cobrando o pênalti. Chegando a 45 gols com a camisa da Macaca no século. 1 também pro Criciúma. O detalhe dos 2 gols. Fala aí, CH. A batida do Luca foi excepcional, né? Batida no canto direito alto, bateu na parte de cima da rede, no ângulo. Um golaço, uma pancada. Aí na contracarga, a Ponte que está fazendo um jogo desatento, desinteressado.
o Bernardo deu pro Hermes uma avenida para poder cruzar, aí a bola passou de um lado para outro na grande área. Veio do lado esquerdo, o Hermes jogou a bola lá do lado direito. Aí o Igor Formiga estava tirando selfie, olhando para a arquibancada, e aí entrou o Igor e de primeira fez um golaço, empatando o jogo 1-1 agora no Majestoso. Embora de novo o time do Criciúma, recolhe, domina aí, pela passagem de Marcelo Hermes, bateu cruzado para a boca do gol, passa por todo mundo. Vamos até 53 do Majestoso. Domina Fecim, lá pela canhota, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Igor Formiga. Pressionado pelo Felipe Matheus, devolve para Fecim. Fecim ajeita, domina, encurralada, Macaca. Ele tira de qualquer maneira, levanta a bola para o campo de ataque. Tira Serrato de cabeça, na volta, rebote para Ítalo. Ítalo devolve mal, o Alisson recupera, bota na frente, chega Marcelo Hermes, divide, os dois buscam espaço, mas o outro marca a falta do Alisson. Falta marcada, o jogo está parado, posse de bola para o time do Criciúma. O Igor que fez o gol anulado, né? Ele estava impedido no início do jogo, logo aos 7 minutos. No momento em que apita o árbitro. Não há tempo para mais nada, termina o primeiro tempo do Majestoso. Jogo movimentado na reta final. Luca abriu o placar aos 48, cobrando o pênalti. 1 minuto depois, aos 49, Igor empata o jogo. 1 para a Ponte, 1 para o Criciúma. A bola parou de rolar no Majestoso, Edu Pinheiro. E a Ponte atuando, jogando aí, atacando pro gol da Fepasa, público pequeno, devido também às condições do gramado, chuva, interesse do jogo. Olha a Ponte hoje sem suspensos, hein? Lateral direito Norberto, lateral esquerdo Arthur, zagueiro Matheus Silva, volante Leonaldi e Chaporã, tudo suspenso. Luca e Fecim, em compensação, estão voltando. E o Elvis ganhou descanso, hein? Foi preservado, o Elvis não joga. A Ponte atua com Kaique França, Bernardo, Léo Santos, Fábio Sanches e Igor Formiga, Fraga, Amaral e Cássio Gabriel, Fecim e Lucas, sendo que o Amaral hoje foi convocado para a seleção sub-20 pelo técnico Ramon Menezes para 2 amistosos em Santiago contra a seleção chilena, porque em janeiro e fevereiro tem o sul-americano da categoria, por enquanto Amaralzinho é convocado. Vamos lá, CH, é o seguinte, com 6 minutos, gol anulado do Criciúma, o Igor, o VAR viu que ele estava impedido, 13 minutos, Cássio Gabriel dentro da área, chuta por cima, perdeu a chance, 34, cabeçada de Bernardo, boa defesa do Gustavo, goleiro daí do Criciúma, a 42, Gedeilson, né, colocou o braço na bola, pênalti, Luca cobrou, 48, 1-0, mas na sequência, desatenção, hein? Igor Formiga estava com Igor. Cruzamento de Marcelo Hermes, ex-Ponte e Igor empatou 1-1, CH. Mais ou menos dentro do esperado, né, Edu? Eu não esperava, sinceramente, uma grande partida de futebol. Eu esperava que o time se dedicasse, eu estou falando da Ponte, evidentemente, que dividisse as bolas, que tivesse intensidade. Em alguns momentos isso até aconteceu, mas o time está disperso, né? Esse gol que a Ponte tomou no finalzinho do jogo é gol de dispersão. É gol de time que tá desconcentrado, que está desatento. Veja que o Criciúma, Edu, e não foi uma grande partida não, viu? O jogo foi ruim no primeiro tempo. E o Criciúma terminou o primeiro tempo com mais posse de bola, com 57 posse de bola, 57%. E até a Ponte finalizou mais do que o Criciúma. Foram 5-2. Não é? Escanteios, a Ponte foi melhor, mas no jogo o time está distante, meio campo está distante do ataque. Eu ouvi pouco o Luca durante o jogo, fora o gol de pênalti, participar da partida. O Fecim tá... Para mim o Fecim já está de férias. Eu não estou cobrando não, porque ele veio de uma longo período aí de contusão. Eu não estou cobrando não, mas você percebe que o cara não participa do jogo. E o Cássio Gabriel tentou tudo, Edu, mas não é o mesmo nível, né? É uma outra qualidade de atleta. Ele é um jogador que tem até nuances de meia, que é a característica dele, mas é muito diferente. O Alisson está completamente subindo. Outro jogador que está de férias, hein? O Alisson, para mim, está de férias. E o Amaralzinho está tentando ali com o Fraga dar conta da marcação. O Criciúma dá muito trabalho, principalmente do lado esquerdo. Bernardo mal no jogo, Formiga teve um lance bom, que foi o cruzamento, não é para aquele lance do Bernardo de cabeça, mas o restante do time não me agrada. Eu não gosto dos atacantes porque também não estão sendo alimentados, né?
O Fecim sumido, o Luca fez o gol de pênalti, legal, é a tarefa dele, ele está sempre lá para resolver o problema. O Fraga marca muito, o Amaral tenta ajudar o Fraga para marcar muito, mas no desenvolvimento do jogo da Ponte acontece pouca coisa. Primeiro pela marcação forte do Criciúma, mas a Ponte não tem inspiração. O Alisson, que poderia ajudar o Cássio ajudar um pouco mais o Luca, esse tripé aí, o Fecim também, ou o quarteto, não está funcionando. Ou, pelo menos no primeiro tempo, não funcionou. Eu acho que o empate ficou de bom tamanho, não é? Porque a Ponte não teve volume de jogo e o Criciúma chegou 2 vezes, um lance de impedimento, gol anulado, e o segundo acabou empatando a partida. É um jogo onde a Ponte, se ela não aumentar o nível de intensidade e de concentração no segundo tempo, ela corre o risco de perder o jogo. Porque ofensivamente, no primeiro tempo, Edu Pinheiro, ela pouco produziu. Gente, a última rodada, então, vamos conhecer 2 que sobem e quem vai ser a última equipe a ser rebaixada. Ontem o Vasco perdeu 3-2 em São Januário, empatou o Vasco nos acréscimos e mais nos acréscimos ainda o Sampaio fez o gol da vitória. Vasco 2, Sampaio Correia 3. Jogos encerrados hoje, Tombense 2, Grêmio 2. Lá em Salvador, Arena Fonte Nova, Bahia 1, Guarani também 1. Yuri Tanque de pênalti, empatou a 40 do segundo tempo com 48 mil de público, 1.400.000 de renda, recorde lá na Arena Fonte Nova. Londrina 0, Ituano 2, 2 gols de Ailo, que ainda perdeu um pênalti. Uma vitória sensacional, só depende do Ituano. Sport 5, Operário 1. Então é o seguinte, tem o Bahia, terceiro com 59, o Vasco com 59 em quarto, Ituano em quinto com 57, Sport em sexto com 56, dessas 4, 2 irão subir. O Ituano só depende dele, Ituano e Vasco, olha o que marcou a tabela, hein? Se o Ituano ganhar, tá dentro, sobe, se empatar, dá Vasco. E o Bahia, se perder pro CRB... o Sport tem que tirar uma super diferença. O Sport joga com o Vila Nova em Goiânia e tem que dar uma baita goleada para ultrapassar no saldo a equipe do Bahia. Bahia praticamente aí subiu, tá bom? É isso aí. Vamos lá, vamos no intervalo já. Greger Zorzin vai falar e um abraço para o amigo aqui nos ouvindo aqui com o pessoal do Guarani, ex-jogadores do Guarani, é o Valmir. O Valmir tá lá com a turma do Guarani da década de 70, conheci há pouco tempo o Valmir, tem uma turma sensacional para entrevistar aqui, conhece tudo do Guarani da década de 70, aí, grandes nomes, né? E recentemente promoveu um encontro entre eles, né? E o João Busso tá bravo aqui também, já explico já, viu, para você, viu, o João Busso aqui em off, porque o tempo não dá, tem que faturar e na sequência, Greger Zorzin vai comentar, hein? Por enquanto, Ponte 1, Criciúma também 1. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. O para-brisa trincou? Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros, especializada em reparos, com equipamentos de alta tecnologia. Vai deixar o para-brisa como novo. Mas se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Promoção Sofisticar nas lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Quer ter sua própria Sofisticar? Saiba como pelo WhatsApp 11 96429 0680. Seleção do profissional Anhanguera Ferramentas. As melhores ofertas estão na Anhanguera. Confira. Caixa com ferramentas Tramontina 65 peças, 10 de 159,90. Chave de impacto Puma 649,90. Jogo de brocas Bosch com 30 peças por apenas 79,90. Corra para a Anhanguera. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes.
Lançamento na área do Criciúma, a bola saiu. Na sequência, bateu no braço e o árbitro marca pênalti. Penalidade máxima para Macaca bater. Capricha aqui da Artilheiro para fazer o L, para comemorar o primeiro gol do jogo. Luca, a macacada na expectativa. Gustavo no centro do gol. Autorizado. É pênalti para Macaca. Luca correu, bateu e é gol! Gol! Da Ponte! Pra mostrar o seu valor. Luca! Tem a 9 estampada na camisa. Com o manual dos grandes cobradores de pênalti embaixo do braço. Ele bateu firme e forte no ângulo direito do goleiro do Criciúma, que ainda foi pro canto, mas nada pôde fazer. Faz o L, Artilheiro, e eu faço A de Artilheiro pra você. Luca comemora com a torcida, explode o majestoso. Luca coloca lá dentro. Luca, o Artilheiro Luca, a Ponte sai na frente. Luca! Mas não deu tempo de comemorar, porque na sequência empata aí o Criciúma com o Igor. 1-1, hein? Olha o seguinte, eu falei aqui daqueles que vão subir, mas para descer só tá faltando um. Brusque, Operário e Náutico já foram rebaixados. O Novo Horizontino ontem perdeu de virada 4-1 pro Cruzeiro em Novo Horizonte. E na terça-feira o CSA ganhou do Vila Nova 1-0 lá no Repelé. Então o CSA por enquanto fora com 42, Novo Horizontino é o primeiro na zona com 41. Hoje o Novo Horizontino será rebaixado. Na última rodada, o Novo Horizontino joga com o Operário lá em Ponta Grossa e o CSA joga contra o Cruzeiro. Boa pergunta, hein? Quem será que vai ser rebaixado? CSA só depende dele, mas o empate não garante, fica isso aí para a última rodada. Vamos lá, Zorzinho, vamos comentar esse 1-1. E uma pergunta para você aqui, é o Léo, PC do Centro. Se o Kaique França não deveria ter saído nesse gol aí, hein? Diz aqui que é o 5º gol e dessa forma que ele não sai. Então você analisa aí do Kaique França e também o seu resumo aí, ô Gleger, a sua opinião desse 1-1. Bom, Edu, primeiro dizer que não tinha como sair. E também não dá, né? Ficar botando tudo na conta do goleiro é complicado. Eu não acho que a bola era do Kaique. Eu acho que quem vacila no lance são os dois laterais. O Bernardo dormiu ali por dar espaço para o Hermes. É um jogador que bate muito bem na bola. Inclusive já jogou aqui, teve uma passagem aqui pela Ponte, né? O Hermes, e a gente conhece, ele tem uma batida legal na bola, tem uma bola parada forte, e aí ninguém marcou, deram espaço para ele num contra-ataque ali. O Bernardo poderia ter diminuído o espaço, tem um jogador que passa, né, para fazer um overlap ali no Hermes, teria que ser acompanhado pelo zagueiro e não por ele. O Bernardo fica na dúvida, sai para dar o combate, marco aqui quem passou. Não tem que marcar quem passou aí é zagueiro que tem que sair na cobertura, o lateral tem que fechar o espaço para não deixar que a bola é levantada na área. E aí vem a bola levantada na área, uma bola viajada, né? E o seu Formiga tá onde, gente? A Ponte teve um jogo que tava vencendo aí, tomou um gol de empate, o Edu depois vai falar qual jogo foi, que agora me fugiu aqui, tava ganhando o jogo, acho que foi contra o Ituano. O quê? Aquele jogo que o Formiga deu um vacilo e a Ponte toma um gol de empate no finalzinho. Ah, sim, é. Zorzinho, só vou precisar da sua gentileza, por favor. Até por um erro meu aqui, tem mais um bloco de faturamento ainda. Se você puder. Vamos lá então, Edu, depois eu concluo. Isso. Tá, ok, vamos dar faturar. Isso, já, Zorzinho vai concluir. 1-1, intervalo majestoso. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Reportagem aponta.
Decisão equivocada de Tarcísio atrasou o envio de oxigênio a Manaus durante pico da pandemia. O ex-ministro de Bolsonaro escolheu o trajeto mais demorado enquanto hospitais colapsavam no Amazonas com dezenas de mortes por asfixia. A reportagem diz ainda que foi um erro primário de Tarcísio usar a BR-319 com mais da metade sem asfalto. O atraso foi de 4 dias. Quando teve a chance, Tarcísio não deu conta. Agora, você acha que ele vai dar conta de governar São Paulo, que ele nem conhece? Coligação Juntos por São Paulo. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Furadeira de impacto WS3173, 550 watts, 127 ou 220 volts, Vesco, por apenas R$ 172,90. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RB Campinas 857. Segue a gente lá. Na hora de votar, atenção. Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Primeiro é no Tarcísio, Bolsonaro vem depois. Governador é 10, presidente é 22. Tarcísio eu voto 10, Bolsonaro 22. Ó, tem que decorar. Tarcísio eu voto 10, Bolsonaro 22. Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Coligação São Paulo pode mais. Rádio Bandeirantes. Muito bem, vai começar o segundo tempo, hein? O Zorzinho vai complementar com bola rolando. Vem aí, por enquanto, olha, Ponte 1, Criciúma também 1. E pro show continuar aqui na Band, vem aí o Moço de Piracicaba. Obrigado, meu caríssimo Edu Pinheiro. Tudo pronto, a bola vai voltar a rolar no Majestoso. A Ponte com uma alteração, já já a gente confirma pra você. Vai começar o segundo tempo, saída com o time do Criciúma. Lohan vai tocar na bola após o apito do árbitro. Placar de 1-1, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na... Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo, com muita informação, porque se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, com toda a equipe de Carlos Batista. Confirmando a alteração, sai Fraga, amarelado com a 32, para a entrada de Bruno Alves. E aí, CH, o técnico Hélio dos Anjos tira um volante e coloca um atacante de beirada, hein, CH? Ele vai abrir o jogo, né? Vai abrir o jogo, vai trazer provavelmente o Amaralzinho para ser o primeiro, o Alisson o segundo. Vamos ver como é que vai funcionar na prática, né? Sai entre aspas, de um 4-4-2 para um 4-3-3. Vamos ver o que vai acontecer. Já já o Gleger Zorzinho também comenta. Tem escanteio o time do Criciúma para fazer a cobrança. O Criciúma que ataca pro gol da linha do trem do comecinho do segundo tempo. Partiu para a bola, Ítalo. Pé direito, levantou para a boca do gol de cabeça. Rodrigo para fora. Desvia o zagueiro com perigo. A bola vai embora pela linha de fundo. E essa alteração e também sobre o segundo tempo, a sua expectativa, Gleger? Bom, a expectativa é sempre boa, né? O time da Ponte não fez um bom primeiro tempo. Agora com essa mexida, é o seguinte, olha, a Ponte joga com os 4 homens e meio, mas quem faz ali pelo lado direito, porque o lado esquerdo é o Fecinho, o lado direito de recomposição, quem faz é o Alisson, né? O Alisson que faz essa recomposição pelo lado direito. Só que agora o que ele faz? Ele traz o Alisson para jogar por dentro, para jogar ali ao lado do Cássio Gabriel, fazendo um tripé invertido, com o Amaralzinho ali na recomposição, na proteção de primeira linha, e o Alisson à frente com o Cássio Gabriel. E abre o Bruno lá para o lado direito para fazer um pouco mais, para ter um pouco mais de evolução ofensiva.
né? A Ponte melhora no posicionamento, na minha opinião. Vem bola Macaca de novo, domina Bruno Alves, primeira dele, cruzou para a boca do gol, mergulha para fazer o corte, Marcelo Serrato, a bola volta para Bruno Alves lá pela direita, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, a macacada curtindo o futebol da Bandeirantes, cruzamento para Luca, a zaga rebate, briga, fez sim, tira a zaga do Criciúma, mas o Igor não domina o atacante, volta para Fábio Sanches, tentou sair driblando, perdeu, na sequência acabou segurando o jogador do Criciúma, mas o jogo já havia paralisado segundo o árbitro. Ele marcou a falta, marcou de fato a falta do Fábio Sanches na risca do meio campo em cima do Igor, autor do gol do Criciúma. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra já. Comecinho do segundo tempo, é a última partida da Macaca no Majestoso em 2022. Agora um choque forte de Igor Formiga com o jogador do time do Criciúma. O árbitro vai paralisar o jogo para ver a situação dos dois atletas. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Bolis. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão, se inscreva no canal. Imagens da equipe Bandeirantes. Fala aí, CH. Leve o meu agradecimento a Tuxê pela recepção no sábado pela manhã. Nós combinamos o churrasco de final do ano. Ele preparou lá uns cobres e bebes e leve o nosso abraço e o nosso agradecimento, tá bom? Com certeza. Tuxê que nesse momento está na sua fazenda de 7.000 alqueires. Vem bola por campo de ataque, o time do Criciúma. Igor não domina pela direita, a bola acaba saindo, escapando, foi embora. Tiro de meta para Macaca. Estamos no AM 1170, no FM 85.7 para Campinas e toda a região. E também em Ribeirão Preto. AM 1270 e no FM 85.3. Fábio Sanches tentou sair jogando, perdeu. Igor tocou na bola, vai atrás dela. Fábio Sanches evita a saída da bola pela linha de fundo, bate contra as pernas do adversário. Lateral para Macaca fazer a cobrança. A Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos no mercado. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br. E de segunda a sexta, na tela da Band Mais TV, meio-dia, os donos da bola. Carlos Batista, com toda a sua equipe de comentaristas. Eles analisam a rodada, trazem a expectativa para os próximos jogos, com destaque para os times de Campinas e também de toda a região, além dos quadros. O Na Lata, sucesso absoluto, personagem do dia. Os donos da bola de segunda a sexta-feira na tela da Band, meio-dia, apresentação de Carlos Batista. E aqui cartão para Igor Formiga. Chegou atrasadíssimo para cima do jogador do Criciúma, cometeu a falta, jogo parado. É falta para o time do Criciúma. Foi um pisão forte do Igor Formiga no pé direito do Gedeilson. O Igor Formiga que não estava naquela lista de jogadores pendurados que estão em campo. Fábio Sanches, Amaral, Fecim e Luca. Vem falta o Criciúma para fazer a cobrança. 1-1 o placar do jogo. Comecinho do segundo tempo no Majestoso. Os gols marcados no tempo acrescido do primeiro tempo pelo árbitro Maguielson Barbosa. Felipe Matheus sai da bola, deixa para Ítalo. Pé direito, cobrou, a bola bateu no Fecim. Reclama o Ítalo que o Fecim estava muito próximo da bola. O árbitro está dizendo que não. Marcou apenas no lateral para o time do Criciúma fazer a cobrança no setor direito. Está argumentando ali o Rayan. De fato, o Fecim não estava a 9,15 metros. Ali uns 7, talvez. Vem para a cobrança do lateral o time do Criciúma. Aqui na direita com Gedeilson. Fecim corta, toca na bola o Alisson. De novo para Fecim. Fecim tentou a arrancada, falta. Por trás e dura para cima dele, cometida por Marcelo Serrato. Primeiro cartão para jogadores do Criciúma. Cartão amarelo mostrado para Marcelo Serrato. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 6 minutos e meio, segundo tempo. No tic-tac do tempo, em bola desta emoção, eu confirmo, Série B, a Bezona está chegando ao fim, a Bezona de 2022. Majestoso, 37ª rodada, Ponte Preta 1, Criciúma também 1, Edu. Amanhã, hein? Amanhã, 17 horas, hora de Brasília, Estádio Monumental de Guayaquil, final da Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense.
Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, todos ligados em uma só emoção, a emoção do futebol com a marca, a credibilidade e a tradição do Grupo Bandeirantes. Fecim, carrega a bola, soltou para Cássio Gabriel, bem marcado, mesmo caído, devolveu para Fecim. Fecim empurrou para Luca, Luca tem Igor Formiga, levou a marcação, puxou pro pé direito, gira, bateu, espalma Gustavo, a sobra para Fecim, dominou, sobrou para Igor Formiga, tira a defesa! Gustavo espalma o chute de Luca, ele recebe na intermediária, puxa para o pé direito, solta a bomba, Gustavo, a bola toda torta com dificuldades, fez uma curva incrível e o goleiro conseguiu a defesa na sequência, escanteio. Tem escanteio a Macaca para fazer a cobrança. Quase a Ponte consegue o segundo gol. Capricha aqui da Cássio Gabriel. Autorizado, pé direito. Levantou para a boca do gol de cabeça. Tira lá dentro o Rodrigo. A sobra da bola para Bruno Alves. No bico da grande área, setor direito. Pressiona a Macaca. 1-1 o placar do jogo. Bruno Alves recolheu, dominou, balançou para cima do marcador. Cruzamento para a boca do gol. Péssimo cruzamento. Aliás, o Bruno Alves não conta nada pra ninguém, viu, CH? Mas está com porta-malas daquele jeito, hein? Ah, está. Está, não sei se fora de forma, mas precisa afinar com toda certeza. Segundo tempo com o mesmo nível do primeiro. Lusco-fusco, 1-1 Ponte Criciúma. E essa defesa do Gustavo aí, hein, Gleger? Você que é o nosso especialista, grau, conceito de definição e também a nota para a defesa do Gustavo. Assustado, né? Tava assustadão ali. A bola fez uma curva e é absolutamente normal, principalmente esses chutes de longa distância. A bola vem balançando e o goleiro precisa se posicionar, né? Ele tava todo torto, quase que ele toma o gol ali. Uma tremenda, numa bobagem. A bola não foi tão difícil, não. O grau de dificuldade dessa defesa aí, 6,5. Então não foi nem defesa, né? Foi defesa. Né, Gleger? Não foi defesa, foi defesa. Não, é isso? Foi. Muito obrigado. Pegou. É isso aí. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Aqui tenta sair do time da Macaca, corta lá atrás, Bernardo no peito de Cássio Gabriel, ele mata no peito, coloca no terreno, mas o Marcelo Serrato já intercepta, recupera para o time do Criciúma, que vem avançando para o setor canhoto com o Ítalo, cortou, limpou, fintou, clareou, boa bola metida para Gedeilson, olha para a entrada da grande área, levou para o fundo, tentou escapar a marcação de Igor Formiga, parou, prendeu, olhou, pensou, o Formiga fecha a porta, quem diria, hein? O Formiga fecha a porta, a bola volta para Serrato, Serrato meteu para Gedeilson, boa bola no fundo, vem Criciúma, cruzou para a boca do gol de cabeça, o toque, espalma Kaique França no desvio de Lohan, na ótima ação ofensiva do Criciúma, olha a falha do zagueiro do Criciúma, a bola sobra para Luca, dominou, saiu na cara do gol, invadiu a área, pé direito, bateu para fora, passe vai embora com perigo, no lance anterior, defesaça de Kaique França, no desvio de cabeça do atacante do Criciúma, ele salva a Macaca, Gleger Zorzinho. Salvou a Macaca, Kaique França, belíssima defesa, a bola que veio ali do lado direito, importante demais, contou com a sorte também, porque é uma bola difícil, ele acabou dando o rebote, mas essa aí sim, uma defesa importante, 7,85. E no contra-ataque o Luca teve a chance, o zagueiro falhou, vacilou, é que ele ficou sem ângulo quando bateu pro gol, né, CH? E faltou também velocidade, né? O zagueiro se recuperou rapidamente, ele tentou até bater cruzado, mas aí sem ângulo foi para a linha de fundo. Segue 1-1, você ligado no futebol da Bandeirantes. Valeu, galera, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. É o futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, com todo o timaço de Carlos Batista. Vem bola perigosamente o time do Criciúma pela canhota, cruzamento na área, entre quarta, Léo Santos com o pé direito, Bruno Alves fica com a sobra, ele ajeita, domina, tentou a tabela no 1-2 com Cássio Gabriel, a devolução, a tabela saiu, Bruno Alves tentou por dentro, sobrou para Luca, Luca para Bruno Alves, fechou, fez sim na área, mas foi muito forte a devolução de Luca. A bola acabou saindo, lateral para o time do Criciúma fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tampe placar de jogo para você. 11h40, segundo tempo. Nesta sexta-feira, hashtag sextou.
Você que está saindo para curtir a balada, sempre com moderação, sempre com prudência no trânsito e se beber, não dirija. Sexta-feira, sextou. Série B, 37ª rodada. Lançamento para Luca, corta Rodrigo. A hora da bola, Cássio Gabriel brigou. Ryan de cabeça completa para o Criciúma. Felipe Amaral, seleção. Tentou na entrada da grande área para Fecim. Corta de novo a zaga do Criciúma. Confirmando majestoso. Ponte Preta 1, Criciúma também 1, Edu. Tudo encerrado na Série B, hein? Tombense 2, Grêmio 2, Bahia 1, Guarani também 1, Londrina 0, Ituano 2, Sport 5, Operário 1. Ninguém subiu, fica para a última rodada. Vasco, Bahia, Ituano ou Sport? Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Sanasa Campinas, primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Estava no texto comercial. O que aconteceu aí, o CH? O jogador do Criciúma deixou o pé para cima do Kaique França, foi isso? Essa é a impressão que eu tive também, mas o árbitro conversou, o Kaique se recuperou e o jogo segue, Bolinhas. Náutico e Ponte Preta, né? Fechando a participação da Macaca na Série B, é o jogo da Ponte na última rodada. Vem para o Alisson, fazendo boa jogada, arrancando para a canhota, prepara o cruzamento, faz o break, dominou, limpou, mas poderia ter tocado por Igor Formiga, tentou, a finta foi desarmada, a bola saiu. De qualquer forma, a Ponte tem lateral para fazer a cobrança. Aqui para a canhota com Igor Formiga, para Fecim, devolveu para Formiga, pé direito para Fecim, lado esquerdo do campo. Fecim levantou na boca do gol, tira Marcelo Hermes lá dentro. A sobra da bola fica para Felipe Matheus, empurrou para Ítalo, chegou Fábio Sanches, o xerifão de contrato renovado. Botou na frente, foi para a dividida, nossa senhora. Chegou forte, a bola bateu, rebateu. A bandeira marcou cá. Ô, Fábio Sanches, a bandeira, cuidado, é mulher. Falou cobras e lagartos pra ela em CH. Já tem educação, né, Fábio? Tudo bem que a gente gosta muito de você. O problema é que ele tem razão, cara. Ele tem razão. Então, mas mulher, né? Sabe, Outubro Rosa. Vamos devagar, Fábio. Capitão, vamos devagar. E novembro é o Novembro Azul. Aliás, pra mim, novembro é o melhor mês do ano. Vem embora pro campo de ataque. Ataca a Macaca, Cássio Gabriel, recebe, domina. Igor Formiga tentou a arrancada, levou pro fundo. Aí falta o pé esquerdo, jogando improvisado na esquerda. Ele tentou, aí se empolgou, não é dele, perdeu. A bola saiu na proteção do Gedeilson. Tiro de meta para o Criciúma. Apaixonados por ferramentas e profissionais, na Anhanguera você encontra tudo o que precisa. Então acesse anhangueraferramentas.com.br. Quase 15 minutos, segundo tempo, placar de 1-1 é a Série B, 37ª rodada, você ligado no futebol da Bandeirantes. Rodrigo, zagueiro do Criciúma, levanta a bola para o grande ataque, chega bem Fábio Sanches para fazer o corte. Deslizando no gramado, colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o Criciúma fazer a cobrança. O time Carvoeiro vem para a cobrança, é o Tigre Catarinense, Gedeilson. Pega a bola um pouco depois da risca no meio campo. Levanta a bola para o grande ataque, buscando o passe para o centroavante. Lohan recolheu, dominou, tentou na entrada da grande área. Falta. A bola bateu no braço do Igor Formiga. Está sinalizando o árbitro, falta perigosa para o Criciúma bater aqui pela direita, CH. Gesticula, reclama, a falta aconteceu. É do lado direito, vai chegando na bola para a batida. O número 7, Felipe. Vem chuveirinho. Você nunca ouviu essa, hein? Não. Vem chuveirinho para a grande área da Ponte. Isso! E o isso? Era isso, Sérgio? Daqui a pouco você me provoca e eu vou fazer uma homenagem, tá bom? Tá bom. É falta para o Criciúma fazer a cobrança. Felipe Matheus vem para a bola. Com a canhota vai jogar lá dentro. Placar de 1-1 é o segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Partiu para a cobrança. Pé canhoto lá dentro. Kaique França sai do gol, dá um soco na bola. A sobra para Marcelo Hermes. Bico na grande área, cruzou lá dentro. Apenas acompanha Kaique França. Perigosamente a bola cai e vai embora. Tiro de meta para Macaca bater, CH! Tem razão, isso! Rocha Autopeças oferecendo melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você.
Quase 17 segundo tempo. O tic-tac no tempo, embalo desta emoção, eu confirmo Série B Abezona. Sexta-feira, aliás, reta final já desta sexta-feira, 22 horas 56 minutos. Um para Ponte Preta, um também pro Criciúma, Edu Pinheiro. Então, para não dizer que não vai ter nada de Brasileirão, é amanhã, hein? 19h30, imperdível, Goiás e Corinthians na Serrinha. Olha a Macaca, Luca tá na área, atenção, bateu cruzado, o Fecim fechou pra fora! O Fecim foi pra dentro do gol, mas a bola passou! Uma grande oportunidade da Macaca no cruzamento de Luca, após uma bola espetacular de Felipe Amaral. O zagueiro falhou, o Luca olhou a chegada do Fecim, mas o Luca bateu muito forte. O Fecim ainda chegou a desviar, mas não o suficiente para meter para dentro do gol. A Ponte perde uma grande oportunidade. Quase o segundo da Macaca, do Pinheiro. Rapaz, amanhã então, que horário que eu falei, Boris? 19h30, né? Qual? 19h30 amanhã. O Corinthians. Entre Goiás e Corinthians. 19h30. 17 horas da final do Libertadores, hein? Flamengo Paranaense, 19h30, Goiás e Corinthians, jogo adiado da 32ª rodada. E um abraço pro Toninho de Hortolândia. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que já está no chat ao vivo, obrigado pelo carinho, pela sua audiência, já deixou o seu like, espalha para geral, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Macaca tentou ataque com o Luca que chegou a 45 gols no século, igualando o Renato Cajá. Um dos temas do programa de hoje, debatido pelos nossos comentaristas no Esporte em Debate. Domina Igor Formiga, enfiou no comando para Cássio Gabriel, tira dentro o Ryan. Briga Igor Formiga de cabeça, Cássio Gabriel foi no corpo do Rodrigo. Rodrigo tirou, completa de novo o Ryan. Aí muito forte o passe para o Ítalo, a bola sai. Lateral de graça para Macaca fazer a cobrança, bem na risca do meio campo. Pegou a bola, já diria Edu Pinheiro, o tio Hélio dos Anjos entregou para Igor Formiga, que cobra o lateral do corredor pelo setor esquerdo para Fecim. Devolveu para Igor Formiga, levou para o fundo, prepara o cruzamento. Opa! Girou bonito, escapou da falta. No primeiro lance sim, mas no segundo não. Chegou atropelando o jogador do Criciúma. E o Serrato já tem cartão. Se no primeiro lance o Serrato atinge, agora CH, ele atingiu o Igor Formiga, mas o Formiga se levantou. Seria lance para o segundo vermelho, o segundo amarelo e consequentemente o vermelho, hein, CH? Eu concordo com o amigo. Ele deu um carrinho ali, pegou no Igor Formiga, para mim foi falta, e essa falta com a carrinhada merece cartão amarelo. Já tinha que ter sido expulso. Tem falta Macaca para fazer a cobrança em busca do segundo gol. Para fechar a sua participação jogando no Majestoso com vitória em 2022. A Ponte tem falta para fazer a cobrança. Macaca, capricha que dá. Cássio Gabriel vem para a bola. Um pouco mais à frente da risca da linha de fundo, pertinho da baliza de escanteio aqui para a canhota. Cássio Gabriel, pé direito fechadinho na área, tira o zagueiro, sopra, ficava para o Bruno Alves que não domina. Passa por ele, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta. Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. São 3 lojas em Campinas e nova loja na Avenida das Amoreiras, 4079. Entregas em Campinas e região, siga no Instagram, @Aeropisos. Já 3 alterações de uma só vez no time do Criciúma. Vão entrar o 16, o 18 e o 21. CH vem comigo nessa, porque 3 alterações de uma vez só não é fácil não. O primeiro que está saindo é o Ítalo Melo com a 10. Vai sair também o 9, o Lohan, que teve um probleminha estomacal intestinal no início do jogo. E também o Serrato, né? O Serrato que chegou forte agora há pouco, já tem cartão amarelo por precaução. O Cláudio Tencati também tira o Serrato. CH, quem é 16, quem é 18 e quem é 21 no Criciúma? 16 é o Rômulo. 18? Isso! Rafael Bilu. E o outro que você perguntou, meu filho? 21. Thiago Alagoano. Tá bom. Tô em cima aqui. Beleza, muito obrigado. Tá na escuta. Thiago Alagoano, que disputou o Campeonato Paulista pela Internacional de Limeira. Aliás, esta semana a Inter não chegou a anunciar oficialmente, mas os amigos da imprensa de Limeira anunciaram que o Renato Cajá, que recentemente participou conosco do Sport Show da Rádio Bandeirantes, está estagiando no time sub-20 da Inter de Limeira. Ele diz que a sua intenção é se tornar treinador. Existia até a expectativa de trabalhar no sub-20 da Ponte, na verdade no time de aspirantes, né, o sub-23.
mas está estagiando como parte da sua preparação para se tornar treinador, receber o certificado no time sub-20 da Internacional de Limeira, Renato Cajá. Aqui vem para o campo de ataque o time do Criciúma, boa bola para Felipe Matheus, o Alisson tentou tirar, não tira, Felipe Matheus rolou por dentro, Thiago Alagoano para Igor, pé canhoto, girou, Léo Santos aparece na hora H para bloquear o chute do atacante do Criciúma, e essa bola tinha endereço do Igor. Belíssimo corte do Léo Santos. Insiste mais uma vez o time do Criciúma. Quem domina é Rômulo. Ele dominou, rodopiou, girou, soltou por dentro o Felipe Matheus. Escapou Thiago Alagoano. Bola pra ele. Ele para na poça d'água. Aí o Bruno Alves faz besteira. Tentou ser Luano, perdeu. Rasga Léo Santos. Tirou. De qualquer maneira para Macaca. Ensinou pro Bruno Alves como tem que fazer naquela região perigosa. Vem de novo o time do Criciúma pro campo de ataque. Domina Thiago Alagoano. Protege bem. Recolheu. Dominou Bernardo por baixo na bola. Tira a bola. Bate no Thiago Alagoano e sai. Lateral é para Macaca fazer a cobrança. O para-brisa trincou. Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros. Reparos com equipamentos de alta tecnologia. O para-brisa ficará como novo. Seja uma loja Sofisticar. Saiba como. Acesse sofisticarautovidros.com.br. Já passamos da metade do segundo tempo, placar de 1-1, Luca tenta pela direita, tentou passe para trás, bola desviada e sai. Lateral vai para Macaca fazer a cobrança. Pega a bola Bernardo, vem para a cobrança do lateral, a Ponte com muitos desfalques, o Norberto não joga, o Arthur também não. Leonaldi, Elvis poupado, no momento em que o técnico Hélio dos Anjos fará duas alterações. A primeira é Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro vai entrar na Macaca para sair de Cássio Gabriel. Cássio Gabriel, cansado com a 23, sai para a entrada de Moisés Ribeiro. E mais uma mexida na Macaca será processada. A entrada já do camisa 34. Quem é o 34 da Macaca aí, hein, CH? Eu já vou observar. Eu acho que é o Vitinho, mas eu vou confirmar para você agora. Parará, 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 parará. Número 34, é isso mesmo? Isso. Aguarde, por favor. O senhor não perguntou? Agora espere e eu vou responder. Vitinho 34, o menino vem aí. E tem mais uma, hein? Tem mais uma. Anote aí, o Guilherme vem para o jogo com a 39 também. Muito bem, então foram 3 alterações de uma só vez. A entrada do Guilherme Souza na vaga do Fábio Sanches, muito provavelmente porque ele já tem cartão, né? Aliás, já tem cartão não, ele está pendurado e ficaria fora do outro jogo, do último jogo, a despedida da Macaca, ele que já renovou o contrato. E o Felipe Amaral, que hoje recebeu o anúncio da convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, também foi substituído, CH. Isso! Placar de 1-1, você ligado no futebol da Bandeirantes, obrigado pelo carinho, pela audiência, preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Embora para o campo de ataque o time do Criciúma, Bilu tentou, perdeu a bola para Moisés Ribeiro. Acabou sendo desarmado também, recupera o time do Criciúma na faixa central do gramado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 25 minutos, segundo tempo. Olha o Criciúma para ataque, cruzamento para a boca do gol. Igor Formiga tirou, a bola fica viva. Voltou no rebote, bateu para o gol. Gedeilson explodiu na defesa. Vitinho vai brigar, chega primeiro para recuperar. Arilson para o time do Criciúma, pressionado, coloca a bola para fora. Lateral é para Macaca fazer a cobrança, confirmando Série B, 37ª rodada. Ponte Preta 1, Criciúma também 1, Edu. Olha, Bahia 1, Guarani também 1. Guarani empata no final com Yuri Tanque de pênalti. Destaque para Londrina 0, Ituano 2, hein? O Ituano com essa vitória fica aí, olha, pertinho do Vasco. Se o Ituano ganhar do Vasco em Itu, o Ituano sobe. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Aqui Luca tenta para Macaca. Recebeu, tentou, levantou a bola, foi desarmado. Recuo para o goleiro Gustavo, que tira para o time do Criciúma. Sanasa Campinas, classificação A, com o grau de Investment Grade pela Fit Ratings. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Gleger Zorzinho, o olhar técnico da Bandeirantes. Ele conhece do riscado porque já esteve lá dentro. E o jogo, 26,5, segundo tempo. Fala, Gleger. Como é que fala o CH que tá o jogo aí? Lusco-fusco. Isso. Cara, o jogo não sai, né? Não sai do lugar. 26 minutos e 30. A gente não consegue ver, é difícil. O jogo tá realmente tecnicamente muito ruim.
A Ponte não consegue criar, em alguns momentos chega ali, o Criciúma também. Sabe aquele jogo de final de ano, Boles, que você joga lá em Piracicaba? Sabe? Que só vale fazer gol dentro da área? É exatamente isso. Tem escanteio o time do Criciúma para fazer a cobrança. O Léo Santos no carrinho colocou a bola para fora. 27 segundo tempo, placar de 1-1. É a Série B, 37ª rodada. Escanteio cobrado curto. Hermes para Thiago Alagoano. Soltou no corredor para Marcelo Hermes. Puxa a bola, cruzou fechado. Mergulha e coloca para fora o Alisson. Cedendo escanteio para o Macaca. A Ponte nesse momento com Kaique França, Bernardo, Léo Santos, Guilherme Souza e Formiga. O Fraga saiu, entrou Bruno Alves, o Alisson, Vitinho, Fecim e Luca. É o time Ponte Bretano que está em campo nesse momento, os 11 jogadores da Macaca. Escanteio para o Criciúma, 27-40, 1-1. Thiago Alagoano, Felipe Matheus, saiu da bola o Alagoano. Felipe Matheus levantou, Igor Formiga não tirou, a zaga rebateu. Ela volta fora da área para Alisson. Recebe, domina, soltou para Marcelo Hermes. Alisson dá o bote, recupera para Macaca. Parte com ela dominada pelo setor direito, tentou a finta. Marcelo Hermes tocando a bola, perdeu um pouquinho de tempo, mesmo assim controla. Pé direito cruzou para Luca de primeira pro meio da área, para Vitinho, saiu do gol Gustavo. Gustavo sai do gol, intercepta o cruzamento e fica com ela, CH. Foi um bom momento da Ponte no contra-ataque, né? Bola do Alisson, atravessou dentro da pequena área. Ali o Luca deu uma escorada para a chegada no Vitinho, mas o toque foi curto. Mas foi um bom momento, desde a jogada do Alisson até a escorada do Luca para quase um gol bonito da Ponte. Bom momento no segundo tempo. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o time de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação. 33427000 Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes. Porque sorrir é tudo. 29, segundo tempo, 23 horas, 8 minutos no horário oficial de Brasília desta sexta-feira, dia de Série B. Há pouco, Carlos Batista narrou aqui o empate por 1-1 entre Bahia e Guarani. 4 times brigando por 2 vagas para o acesso e um confronto direto, hein? Eu imagino o cara que fez a tabela, né? Colocou lá Ituano e Vasco, última rodada. Eis que é uma final nos pontos corridos, porque desse confronto sairá um time que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023. E agora valeu o esforço do Bernardo. Ele brigou no limite, evitou a saída completa da bola. E no carrinho do jogador do Criciúma ganhou escanteio. A Ponte tem escanteio para fazer a cobrança. Bruno Alves vem para a bola pela direita. Vai levantar para a boca do gol. Os zagueiros vão para a área. A chance da Macaca na bola parada. Bruno Alves levantou. Guilherme Souza de cabeça no canto. A bola vai embora. À esquerda de Gustavo com perigo, hein, Gleger? Foi ou não foi com perigo, hein, Gleger? Foi. Do Guilherme Souza, de cabeça, colocando a bola para fora. Preços baixos para fazer a sua obra acontecer. Confira agora no Atacado Obra Já. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas com todo o timaço de Carlos Batista. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Fique ligado também da programação esportiva da Rádio Bandeirantes de segunda a sexta-feira. A partir das 11h30 da manhã tem o Nossa Área. E a partir das 16 horas e 30 minutos tem o Esporte em Debate. Bola recuada para o goleiro Kaique França. Com o pé esquerdo, levanta a bola para o campo de ataque para Igor Formiga. Agora sim, dominou bonito, coloca no terreno. Chama a bola de meu amor. Controla, empurrou pelo meio para Moisés Ribeiro. Domina, ajeita, para, volta, recomeça na quarta zaga para Guilherme Souza, para Léo Santos, uma zona perigosa no gramado. Léo Santos levanta a bola para o grande ataque. Bruno Alves desvia, sobra para Luca. Luca ajeitou na meia direita para o Alisson. Vem embora Macaca. O Alisson para Vitinho, dominou, limpou, chegou por trás para fazer o corte. Rafael Bilu recuperando para o time do Criciúma, soltou para Felipe Matheus. 2 ponte-bretanos foram para a bola espirrou, voltou aqui atrás. Brigou Igor Formiga, tirou Gedeilson. A bola não saiu, Igor Formiga tira. Na marginal do gramado pela meia para Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro para o Alisson, para Moisés Ribeiro. Já mais uma mexida no time do Criciúma. Moisés Ribeiro ajeita, domina por dentro para Vitinho. Tentou a finta, Rodrigo toca na bola. Espirrada para Formiga, de primeira para Fecim. Fecim recolheu, dominou para Formiga. Formiga domina, puxa a bola para o pé direito. Trabalha a bola no corredor, setor canhoto para o Alisson. O Alisson levanta a cabeça, gira por dentro para Moisés Ribeiro. Carrega a bola, evolui no último terço do campo para Fecim. Marcado pelo lateral
lateral. Volta para Guilherme Souza, o zagueirão participando do campo ofensivo. Moisés Ribeiro fatia a bola, levanta. Bernardo jogou para a área, subiu, tirou lá dentro a defesa. Tira de qualquer maneira a zaga do Criciúma. Vai atrás da bola, o Bernardo acabou derrapando, mas caiu com ele também o jogador do Criciúma. E mesmo caindo, o Bernardo consegue o passe para Bruno Alves. Recomeça a Macaca na sua tentativa ofensiva, buscando o segundo gol que pode ser da vitória. Já estamos com 32 segundo tempo. E aí o Fecim tentou ajeitar para o Formiga, que não foi. A bola acabou saindo em lateral para o Criciúma fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32,5 segundo tempo. Brasileirão, 37ª rodada, Moisés Lucarelli, a penúltima rodada da Série B. Ponte Preta 1, Criciúma também 1, Edu. Olha, ainda a Série B, Tombense 2, Cruzeiro 2, Bahia 1, Guarani 1, Londrina 0, Ituano 2, Sport 5, Operário 1. Realmente, última rodada, valendo vaga, valendo acesso em Itu, Ituano e Vasco. O Bahia só depende dele, se empatar com o CRB lá em Maceió, sobe também. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais uma alteração na equipe do Criciúma. Já já o CH vai confirmar aqui na Bandeirantes. Levantamento para o campo de ataque. A Ponte tentava, a bola ficou de graça nas mãos do goleiro Gustavo. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos, uma história de trabalho para uma Campinas cada vez melhor para você viver. Informação. Já informação na Bandeirantes, desce o time do Criciúma, Marcelo Hermes. Tentou cruzamento a meia altura, a bola bate, Nel Santos e vai embora. Lateral para o Criciúma, fala aí, CH. Foi embora no Criciúma, Felipe Matheus com a 7. A novidade vem aí, com a camisa 15. Renan Areias é a novidade. Olha o outro cruzamento na área da Macaca. Igor Formiga tirando a segunda trave, desviou de cabeça Gedeilson, mas para ninguém. De graça para o Igor Formiga, que ajeita, a bola vai sair jogando para a Macaca. 1-1 o placar do jogo. Sanasa Campinas, Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Sanasa, 48 anos. Uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Já Ribamar, ele vem aí. Ribamar vai entrar na Macaca. Ribamar que ficou 6 meses se recuperando de uma contusão sofrida ainda no Campeonato Paulista. No jogo contra o Londrina, voltou a marcar. Ficou emocionado, evidentemente. Teve outras oportunidades, mas ainda não marcou depois daquele gol contra a equipe do Londrina. Placar de 1-1, você ligado no futebol da Bandeirantes, vem embora para o grande ataque, o time do Criciúma. Boa jogada do Rafael Bilu, acaba sendo desarmado, corta Léo Santos. Para Bernardo, setor direito, deixou na passagem para o Alisson. O Alisson agora há pouco estava na ponta esquerda, agora está lá na lateral direita. Corre praticamente o campo todo o Alisson. Bola do Kaique França para Moisés Ribeiro. Entrou agora na Macaca. Tá com o uniforme limpinho. É ele de novo quem recebe. Do Guilherme Souza, que também entrou agora há pouco. Moisés Ribeiro abre na ponta para Bernardo. Perto na risca no meio campo. Ih, rapaz, se atrapalhou com a bola. Perdeu. Recupera o time do Criciúma. Bola no comando para Thiago Alagoano. Corta Guilherme Souza. Se atrapalhou bonito ali o Bernardo. O Alisson faz boa jogada. Escapou para Macaca. Atrapalha a bola no campo ofensivo para Luca. Luca recolheu, dominou para Macaca. Já meteu um gol no jogo. Abertura para Bruno Alves. Ele parou, encarou, levou para o fundo o setor direito. Cruzamento lá dentro. Passou, sobrou para Igor Formiga. Linha lateral da grande área. Cruzou para a boca do gol. Gustavo dá um soco na bola. Ela ainda fica viva. Marcelo Hermes sai jogando na categoria para o time do Criciúma. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36 segundo tempo. Majestoso, Série B, 37ª rodada, Ponte Preta 1, Criciúma também 1, Edu. E a Ponte, último jogo, foi antecipado para sexta-feira que vem, 21h30 nos aflitos Náutico e Ponte. O Bugre vai ser domingo, 6 de novembro, 18h30, Guarani Chapecoense. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Tava mais do que na cara, né, que esse jogo seria antecipado. Sexta o quê, Edu? 9h30?
9h30. Meu Deus do Antecipar. Tava bom tudo no domingo e tal. Tava muito bom. Justamente Náutico e Ponte, que ele foi botar pra televisão. Mas eu já vou enviar o ofício pro Oráculo. Porque 4 de novembro... é aniversário seu. Não dá. Por isso. Compromissos anteriormente agendados. Se é que você me entende, né, Edu? Você tá esperto. Você tudo faz aniversário e fica forgado. Eu faço Venho por meio desse solicitar à direção a Vossa Senhoria. Assim, né, Edu? Vossa Senhoria fica legal, né? Já caiu, esse tratamento caiu, mas aqui tá valendo. Entende. A Anhanguera Ferramentas, os melhores equipamentos de Campinas, Limeira e Jundiaí, região. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Mudou. Quem? A Ponte. O Pessim foi embora. E quem entrou? Ribamar com a 14. Ribamar. A última, né? A última mexida na macaca com 3. Se bem que o do Bruno Alves foi no intervalo, então não conta. Ele pode mexer mais uma. Mas não dá mais. Foram 5 alterações. É que eu marquei o Guilherme Souza aqui embaixo. E aí, CH? Ribamar em campo na Ponte. E o Eliel não joga, né? Não. Será o que aconteceu? Tava no banco, né? Eu consigo entender, viu? Apesar que o Vitinho já entrou faz uns 5 minutos e não pegou na bola. De qualquer maneira, não dá para entender. Não, o jogo tecnicamente falando, é péssimo. Não é? Tá todo mundo dentro do campo pedindo pelo amor de Deus para acabar a partida. Tecnicamente o jogo caiu, já estava ruim no primeiro. Agora no segundo ficou pior ainda. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina. Tire suas dúvidas com o timaço de especialistas da Odontoclinic. Agende a sua consulta de avaliação 3342-7000. Odontoclinic, número 1 do Brasil em implantes, porque sorrir é tudo. Reta final do jogo, quase 39 segundo tempo. É a última partida da Ponte em 2022 no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte que ao longo da semana anunciou que o gramado passará por reformas, visando a temporada de 2023. Marcelo Hermes na esquerda, cruza muito forte, a bola passa por toda a extensão da área. Gleger, Zorcin e o jogo, reta final, 1-1, Ribamar em campo, Gleger. O jogo é muito ruim, né? Ruim demais. A Ponte tenta, o Hélio tentou algumas substituições, mas a Ponte não consegue evoluir, né? O Criciúma também, né? O Criciúma aparentemente também já está contente aí com o empate, tenta uma jogada aqui, outra ali. O Hélio reforça com a entrada do Moisés no meio de campo. O Alisson fica ali posicionado ao lado para tentar ajudá-lo nessa recomposição. O Alisson que é um jogador que corre o campo todo, muito dedicado, né? Agora vamos ver com a entrada do Ribamar aí, a Ponte perde um pouco de jogada ofensiva de 1 contra 1, de velocidade, mas ganha no homem lá, pivô, parado. Provavelmente o Luca deve ficar um pouco mais solto, flutuando, para chegar, para dar essa alternativa. E a bola tá passando toda hora ali, né? Eu acho que essa foi a ideia do Hélio. Colocar um homem ali na referência, para ver se ele consegue, a hora que a bola passar, achar o gol e fazer o gol da virada. Sanasa Campinas, há 48 anos, uma empresa que respeita o meio ambiente. Você acesse sanasa.com.br em um clique. Você tem vários serviços sem sair de casa. Vem bola macaca com o Alisson, adiantou, perdeu a bola, recupera Rafael Bilu, chega Guilherme Souza, desvia no bate, rebate, Moisés Ribeiro mudou, pede que a bola saia e ela sai. Deu um assopro na bola e a bola saiu. Pois não, CH? No Criciúma a última também. Gedeilson vai embora, novidade 14. Claudinho no jogo. Claudinho em campo, a última mexida no time catarinense. 40 minutos. Já o jogo aberto, cruzamento para a boca do gol para ninguém. Passa por todo mundo. Tiro de meta para o goleiro Gustavo do Criciúma. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes. Já. Começa hoje, só termina amanhã. O jogo aberto no comando dele. Com aquela categoria de sempre, oferecimento Supermercado Taquaral. 62 anos em outubro. Aproveite as ofertas especiais de aniversário. Compre também online, supermercadotaquaral.com.br. Atacado Abrajá, os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Bandeirantes para sofisticar autovidros. Oficina especializada em
em acessórios automotivos, seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos, conheça a nova loja da Aeropisos. Avenida das Amoreiras 4079 no Vila Rica. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação por 33427000. E a Anhanguera Ferramentas. Atenção profissional e apaixonados por ferramentas. Só na Anhanguera você encontra as melhores ofertas. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Escanteio pro Criciúma, bola na boca do gol, Kaique França tirou de soco, voltou para Rafael Bilu, abriu na ponta para Claudinho, bateu cruzado para a boca do gol, a chance do Criciúma, um chute para fora! Incrível a chance que Ryan, o zagueiro, teve! No cruzamento do Claudinho, pela direita, a bola passou, o Bernardo não cortou, ela ficou limpa, o Léo Santos também não, pro Ryan, na risca frontal da grande área, o zagueiro dominou e bateu pro gol, ela subiu e foi embora, se lamenta, Cláudio Tencati, o torcedor do Criciúma também, tiro de meta, que chance teve o Criciúma para virar o jogo, CH. Na risca de entrada na pequena área, nós não temos o quadro inacreditável de Almeida não, né, Edu? O gol que o Ryan perdeu é algo inacreditável. Era ele e de frente o Kaique França. Ele chutou a bola lá em cima, lá na linha do trem. Perde realmente uma grande chance o Criciúma, que ataca de novo. Lançamento, Kaique França sai do gol, coloca a bola para fora. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 43 cravados, segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalou desta emoção, eu confirmo, Série B, a despedida da Macaca no seu estádio. Em 2022, Ponte Preta 1, Criciúma também 1, Edu. Então, desses 4 aqui, faltam 2 para subir. Bahia com 59, Vasco 59, Ituano 57, Sport com 56, os 2 vão subir. Por conta da rivalidade, Guarani 11º com 48, Ponte 12ª com 46. Repito, última rodada, sexta, dia 4 de novembro, 21h30, nos Aflitos, Náutico e Ponte. Domingo, 6 de novembro, 18h30, no Brinco, Guarani e Chapecoense. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Igor Formiga tentou, voltou para Luca de bicicleta, foi desarmado, a bola fica viva, Gustavo pegou! Agora o lance do Igor Formiga foi, né, não diria patético, mas... convenhamos, ele dominou, fez a finta, limpou primeiro, clareou, poderia ter batido pro gol, outra finta, agora ele vai bater, pé direito, acabou tropeçando e o chute com o pé direito bateu no pé esquerdo, aí o torcedor nas arquibancadas vai à loucura, CH. E não é pra menos, né, lance circense, ele fez tudo certo, mas por que não chutou no gol já no segundo drible? Aí o Luca, depois disso, né, depois desse lance circense do Igor Formiga, a bola sobrou ali pro Luca, tentou uma bicicleta, mas infelizmente o pneu furou. E o Alisson, hein? Olha o Alisson, o tanto que ele corre, esse menino. Deu cãibra até na unha do dedão do pé dele, o Bolis. Da cãibra de quem tá vendo. Imagine no próprio jogador que tá correndo. Cara, esse menino, ele é uma entrega tão grande na partida, né? Porque assim, às vezes ele não tá bem tecnicamente, né? Às vezes ele não consegue executar aquilo que foi determinado, mas empenho, dedicação. E o que eu gostaria que o pessoal da Ponte trouxesse, o pessoal da fisiologia, né, trouxesse, porque hoje, né, todos os jogadores hoje, eles jogam com o GPS, para que os caras façam uma análise, né? Sabe quanto que ele correu, onde ele percorreu, qual foi a maior intensidade, qual foi a menor. Então isso daí, eles têm todos esses dados após a partida. Eu gostaria de ver os dados do Alisson, cara, da intensidade e o tanto. Quantos quilômetros, ô Bola, você acha que o Alisson corre numa partida? Acima dos 10, né? Provavelmente uns 12 quilômetros por aí, eu acho até mais. Corre demais realmente o Alisson. Tanto é que extenuado, agora ele está sendo retirado com a ajuda da Maca. A Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Lojas em Campinas, Limeira e Jundiaí. Acesse anhangueraferramentas.com.br.
Mais 4 minutos, vamos até 49 no Majestoso, a despedida da Macaca jogando no seu estádio neste ano de 2022. Moisés Lucarelli para Ponte Preta só no próximo ano. Série A2 do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo vai ser reiniciado, o Luca vai lá, fala alguma coisa para o árbitro. Agora sim, bola ao chão, posse de bola, fica para o time do Criciúma no fair play. A Ponte deixa a posse de bola para o Criciúma. O para-brisa quebrou, troque na Sofisticar Autovidros e ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Acesse sofisticarautovidros.com.br. O Edu, a Chapecoense ainda luta para não ser rebaixada, se bem que joga amanhã contra o Náutico, né? Tava pensando aqui, Guarani praticamente não luta por mais nada, né? Tem essa situação aí da Copa do Brasil, se bem que a CBF já antecipou o jogo da Ponte, não deve antecipar do Guarani. Mas se antecipar também, não haveria problema algum, né, Edu? Ah, mas eu acho difícil. Acho que difícil, pode né? ser, porque... Mas como o Guarani também tá na briga aí por Copa do Brasil, vai querer tem isso jogar no também. domingo, né? Aí fica o jogo... Realmente, Chapecoense e Náutico é amanhã, né? E em vencendo o Chapecoense, teoricamente ficaria sem... Mas todo mundo queria antecipar e também... Mas aí vai depender da grade da TV, né? Interesse E tem também a situação do jogo do Vasco contra o Ituano, porque a TV pode entrar na parada, né? A TV Globo, no caso, para transmitir para o Rio de Janeiro. Ontem, por exemplo, foi transmitido para o estado do Rio de Janeiro. Então muita coisa vai acontecer, muitos jogos serão alterados, como por exemplo, o jogo da Ponte, que já confirmado, passou para sexta-feira, 9h30 no Estádio dos Aflitos, a despedida da Macaca de 2022. Tem lateral a Ponte para fazer a cobrança, quase 48, vamos a 49. Bernardo na direita, atenção, jogou lá dentro para Ribamar, tentou de cabeça, subiu com ele Ryan, a bola ficou viva, briga, Luca, rasga, tira de qualquer maneira a zaga do Criciúma, era sobra do comando para Igor ajeita, domina, passou, pedindo o Thiago Alagoano, girou, soltou atrás para Rafael Bilu, por dentro, boa bola para devolução lá na ponta de Igor no fundo, bateu cruzado, Kaique França pegou a bola, voltou, Thiago Alagoano caiu, o árbitro olhou e mandou seguir, caiu dentro da grande área, o árbitro mandou seguir, a sobra da bola pro Arilson, foi para dividir a Moisés Ribeiro, ela cai no peito do Léo Santos mata no peito, colocando o terreno, deixou na passagem para Ribamar para Moisés Ribeiro, a Ponte ainda tenta o último ataque, Vitinho de primeira, caçaram Vitinho sem bola. E agora o time do Criciúma. Ih, rapaz, todo mundo cerca o árbitro, estão peitando o árbitro. O Luca reclama, os seus jogadores do Criciúma também reclamam. Pedem uma verificação do lance do Thiago Alagoano. Está procurando um jogador ali, é o Alisson. Cartão amarelo para o Alisson. E vai mostrar também para o jogador do Criciúma que fez a falta, o Arilson. Arilson, camisa 8 e o Alisson amarelados. O Arilson fez a falta dura para cima do Vitinho. Eu confesso que para mim não houve pênalti em cima do Thiago Alagoano. O que você achou do lance aí, hein, CH? Fiquei na dúvida, sinceramente. Fiquei na dúvida. Posso até mudar de opinião. Tá repetindo agora. Pênalti. Para mim, pênalti. Moisés Se Ribeiro, for né? pro VAR, vai dar pênalti. Para mim, Moisés pênalti. Ribeiro puxa ali o pé de apoio, né, na alavanca do Thiago Alagoano. E aí, Gleger Zorzinho? Pênalti. Isso aí é pênalti. Como você disse, faz a alavanca, desloca o jogador, olha só. Olha aí novamente. Pênalti. E por isso gerou toda a reclamação por parte do time do Criciúma. Claro que o lance está sendo revisado pelo árbitro de vídeo, olha lá, o árbitro já coloca a mão ali. Tá sendo chamado. No ouvido. Conversando. O árbitro Felipe Benetti, que acionou o árbitro no primeiro tempo em relação ao lance do pênalti da Ponte, né? Ele recomendou a revisão, o árbitro foi lá, revisou e manteve a decisão do campo. Chegamos a 50 minutos. Muito provavelmente ele vai pedir a revisão. É aquela velha história, né? No slow motion, na câmera lenta, o impacto da disputa parece muito forte. Mas no lance sem o replay e sem a câmera lenta, o árbitro pode ter uma outra visão em relação ao lance. Ele confirmou a falta, não foi pro VAR não. Confirmada a cobrança da falta para Macaca. Moisés Ribeiro cobra, abre para Ribamar ajeita, domina pelo setor direito, parou, prendeu, olhou, pensou,
puxa a bola para canhota, volta para Moisés Ribeiro, faz boa finta, se livra do marcador, lá pela direita, tentou passe para Bernardo, entre quarta defesa, a bola colocada para fora, prometeu até 49 o árbitro, estamos com quase 51 do segundo tempo. É o último jogo da Macaca no seu estádio em 2022. Ainda busca o gol. Cruzamento. Ribamar de cabeça para trás. Tira a zaga do time do Criciúma. Tenta a saída rápida do time catarinense. Faz o corte à zaga. A bola volta na cobertura do Igor Formiga, recuada para Kaique França, levanta a bola para o campo de ataque, Ribamar vai brigar, da disputa com o Rayan, ele vai ao solo, o Atruoli manda seguir, ela fica de graça nas mãos do goleiro Gustavo, vai terminar o jogo no Majestoso, levanta Gustavo, a bola para o campo de ataque para Thiago Balaguano, subiu, tirou Guilherme Souza, abre na ponta para Ribamar, ainda no campo defensivo, ele recolhe, domina para Bruno Alves, parou, prendeu, olhou, pensou para Moisés Ribeiro, levanta a bola para Luca, mata no peito, coloca no terreno, setor direito, voltou para Bruno Alves, girou, fez o passe curtinho para Moisés Ribeiro, de novo para Bruno Alves, fica preso, encurralado pela marcação, ainda ele leva a bola para a linha lateral, tentou no comando para ninguém, tira o zagueiro do time do Criciúma, mas tira para fora, a bola sai, o Atro vai terminar o jogo no Majestoso, no momento em que apita um árbitro, não há tempo para mais nada, termina o jogo no Majestoso, no último jogo da Macaca em 2022 no seu estádio, a Ponte fica no empate, 1 para Macaca, 1 também para o Criciúma. Vem aí Edu Pinheiro e na sequência o jogo aberto. Fique ligado aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Muito bem, final da nossa jornada. Ponte 1, Criciúma também 1. Olha, eu não tenho aqui o público, mas... Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro. Porque contra o CSA foi o menor público no Majestoso 2108. Vamos ver se sai o público para poder informar aqui. Esse Ponte 1, Criciúma também 1. Tudo no finalzinho, mas do primeiro tempo. Luca de pênalti, a 48, 1-0 Ponte. E na sequência o Igor, não deu nem tempo de comemorar. O Igor acaba empatando 1-1, repito, no primeiro tempo. Os gols a 48 e a 49. Olha, termina de forma melancólica. Deixa eu ver quantos jogos a Ponte não vence. Vamos lá, com esse 1 aqui. 1-1 aqui, deixa eu ver aqui. Abrindo aqui os controles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos, hein? 6 que não vence. A última vitória lá em Londrina. 2-0, foi uma boa vitória. Vitória que deu a permanência à Ponte na Série B, mas depois deu uma desgringolada, né? Depois a Ponte foi morro abaixo. Olha, só no Majestoso, a Ponte não vence quantos jogos também? 1 de hoje, 2 contra o CSA, 3 contra o Vila Nova, 4 contra o Cruzeiro, 5 contra o Ituano, são 5 jogos sem vencer no Majestoso. E assim termina de forma melancólica aqui em Campinas, né? Porque a Ponte agora pega o Náutico, sexta-feira, dia 4 de novembro, antecipado para 21h30. Vamos lá, vamos comentar, CH. Esse 1-1... Olha, se foi melhor o primeiro ou o segundo tempo, teve um lance aí do Moisés Ribeiro agora no final, que ele teria feito o pênalti, uma outra defesa aqui no segundo tempo, as mexidas, aí a Ponte teve a volta do Luca e do Fecim, mas desfalcado de também vários jogadores, foi um time que pouco atuou assim, ou nunca atuou assim, com Léo Santos e Fábio Santos na zaga, Fábio Santos saiu, entrou Guilherme Souza, né? Então, com Léo Santos e Guilherme Souza, pela primeira vez. Oi, CH, queremos ouvi-lo, hein? Ponte 1, Criciúma também 1. Você na tua última frase foi muito feliz. O jogo foi melancólico. E a gente lamenta muito, né? A Ponte parou de jogar já faz tempo. E hoje repetiu uma atuação sem inspiração. Os jogadores de meio campo distantes, dispersos. O time até correu, até se esforçou. Mas, infelizmente... A Ponte, que deveria apresentar um futebol mais organizado, um futebol de maior qualidade, de melhor qualidade, não apresentou mais uma vez. E olha que tinha bastante titular aqui, né? Se é que a gente pode chamar de titulares, né? Tava o Kaique, tava o Fábio Sanches, tava o Formiga, tava o Amaral, tava o Alisson, tava o Fecim, tava o Luca. 1, 2, 3, 4, 5... 6 titulares de um time de 11, Edu.
Se a gente considerar aí 50% tirando o goleiro, não é? Era para render um pouco mais. E não rendeu. O Criciúma é um time que marca muito, isso atrapalha bastante, mas pelos gols, né, da partida, pelo que aconteceu no jogo, nitidamente fica claro para mim a dispersão, a falta de concentração e do interesse no campeonato. Você olha para a arquibancada também, não tem ninguém, e a culpa é do time, não é a culpa da torcida, porque se o time tivesse brigando por algo, jogando melhor, apesar da chuva, tinha mais gente assistindo a partida. Um final melancólico, eu esperava mais, decepção completa. O time só não perdeu no segundo tempo, Edu Pinheiro, porque a arbitragem não marcou um pênalti claro cometido pelo Moisés, agora há pouco, no finalzinho do jogo. Olha, e daqui a pouco vamos entrar na Voz do Brasil, tá? Mas vamos continuar pela internet, vamos continuar pelo YouTube, vamos continuar pelo Facebook, nas diversas plataformas, mas no AM 1170 Campinas e AM 1270 Ribeirão Preto, vamos entrar na Voz do Brasil e também em FM, né? 85,7 faixa estendida para Campinas e 85,3 faixa estendida para Ribeirão Preto. Oi, Jorginho, atenção, hein? O que falar desse Ponte 1, Criciúma também 1? Nossa, Edu, assim, ó, eu acho que o CH explanou, como eu penso também, jogo ruim tecnicamente, né? Tudo bem que no começo da partida lá, o campo tinha algumas poças, atrapalhou um pouquinho, né? A Ponte tentou equilibrar o jogo, tomando um susto ali no começo da partida, depois deu uma equilibrada. Mas aí, tecnicamente, eu falei que parecia um jogo de férias. Porque a gente não via, né? Claro, via em alguns momentos ali um jogador ou outro, um posicionamento ou outro de jogador, né? Para que o time adversário não evoluísse, para que o time adversário não fizesse gols, né? As bolas paradas, um pouco mais de atenção, mas tecnicamente falando, um jogo de triangulação, de ultrapassagem, de chegada, né? Nós vimos muito pouco. O Criciúma teve aquela oportunidade que o Ryan jogou para o espaço, né? E a Ponte teve aquela do Luca, naquela arrancada que ele tentou também, bateu, faltou um pouco de força, faltou um pouco de velocidade, ele perdeu o ângulo, bateu cruzado, mas bateu para fora. Mas muito pouco, muito pouco. Realmente, esse jogo para comentar tá difícil. Para comentar tá difícil, porque tecnicamente foi abaixo da linha da miséria, como diria Oráculo. Então, Edu, assim, o empate ficou de bom tamanho, o empate ficou ok, porque tecnicamente, para ambos os lados, hein, não estou falando só da Ponte, o Criciúma também, eu esperava mais desse time, muito ruim. Então, resultado ok, o empate, Edu, que o único que sofreu foi o torcedor que assistiu essa partida. Olha, boa noite, Edu, o árbitro salvou. O Moisés cometeu pênalti até o final 51-14, não colocou o nominho aqui. Deixa eu ver aqui, o time da Ponte parece eu quando vou a churrasco e chego tarde, né? É o Marcelo Pimentel. Quem tinha que beber já está feliz e a churrasqueira está apagada. É fim de churrasco, né? Comparando aí esse final de campeonato com a Ponte. Edu, já dá para lotar um ônibus, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Muita gente ruim. Esse Vitinho continua o mesmo da base, é muito mascarado. Quem que é? É a Rita Maluca, né? E o Paulo, a Rita Maluca, de Jacumã, lá em Conde, na Paraíba. Deixa eu ver o que mais aqui. Corre de maneira errada. Está dizendo aqui o ouvinte, vocês sabem dizer por que o Amaral é substituído todos os jogos? Hoje foi substituído o Amaral? Deixa eu ver. Amaral foi, pelo Moisés Ribeiro, né? Exatamente pelo Moisés Ribeiro. O que está acontecendo com o Thiago Oliveira que não entra? É o Dantas, né? O Dantas quer saber. E o Amaralzinho hoje foi convocado para a seleção sub-20, 2 amistosos contra o Chile, lá em Santiago. A seleção brasileira da categoria que vai disputar aí o Sul-Americano entre janeiro e fevereiro na Colômbia, tá bom? É isso aí, meus amigos. Daqui a pouco, então, a Voz do Brasil. Continuamos aqui. Vem aí o nosso jogo aberto. Lembrando que o amigo Batista narrou aqui Bahia 1, Guarani também 1. O Lucas Mugni de pênalti, gol do Bahia 10 do primeiro tempo. E o Yuri Tanque de pênalti empatou aos 40 do segundo, 1-1. Então o Bahia hoje não subiu. Tivemos ainda Londrina 0, Ituano 2, Sport 5, Operário 1 e Tombense 2, Grêmio também 2. Então é o seguinte, então de 4, 2 vão subir.
Nós temos aqui em terceiro Bahia com 59, Vasco quarto com 59, Ituano quinto com 57 e sexto o Sport com 56. O jogo na última rodada caprichosamente marca a tabela Ituano e Vasco em Itu. Se o Ituano vencer, sobe. Se der empate, dá Vasco. Olha o Bahia, se perder para o CRB, ele mesmo assim pode subir, não precisa subir, porque o Sport teria que ganhar do Vila Nova em Goiânia e tirar uma diferença no saldo de gols. O Bahia tem um saldo muito bom, Bahia, e o Sport tem apenas um saldo aí de 6. Né? Para tirar a diferença vai ser muito difícil. Então, só a matemática para explicar. Na matemática não subiu o Bahia, mas também só a matemática para explicar que o Bahia não sobe. E para confirmar aqui, quem que vai ser rebaixado, o Chapecoense vai jogar amanhã. Chapecoense e Náutico está no rolo também. Chapecoense com 42, o CSA também com 42 e o Novo Horizontino é o primeiro na zona com 41. Desses três, um vai cair, porque Brusque, Operário e Náutico já caíram. Na última rodada, o CSA pega o Cruzeiro em BH e o Novo Horizontino pega o Operário em Ponta Grossa, tá bom? E a Chapecoense joga na última rodada aqui com o Guarani no Brinco. É isso aí. E por conta da rivalidade, Guarani 11º com 48, a Ponte 12ª com 46. E vem aí o nosso jogo aberto. Fica aqui o convite. Muito obrigado. Aqui é encerrado, hein? Bahia 1, Guarani 1 e Ponte 1, Criciúma também 1. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Muito bem, vamos lá. Ponte 1, Criciúma também 1. Agora o craque do jogo. O Luca fez o gol da Ponte de pênalti. Deixa eu ver o que mais aqui. Destaques, um ou outro aqui. E o menino o Boris, hein? O moço tá comigo? O moço de Piracicaba? Tá comigo, o moço de Piracicaba? Eu vou começar pelo CH. CH, por favor, vamos lá, na sua opinião. O craque do jogo por exclusão ou por convicção, hein, professor? Por exclusão, eu vou dar por duas defesas que entendi que foram difíceis para o Kaique França. Mas, sinceramente, pela qualidade do jogo ou pela falta dela, eu até pularia o meu voto, mas eu, em respeito ao quadro, vou votar no Kaique França. Conceito regular. Bom,
Sempre quando o goleiro é craque do jogo é porque é bom sinal de que realmente a equipe não foi bem. Bom, 1-1 já não foi bem pelo comentário, evidentemente, ainda pelo goleiro, né? Ô, Jorginho, e aí, você tem um outro personagem ou vai de Kaique França também e por quê? Não, eu acho que o Kaique realmente fez defesas importantes, mas eu gosto demais do Alisson, né? Você vê que mesmo o jogo tecnicamente ruim, o que esse menino marcou e correu na partida foi impressionante, né? Tanto que saiu, aliás não saiu, ele estava com câimbras nas duas pernas, levantou, foi lá e continuou no jogo. Então, para mim, o craque do jogo, só pelo empenho, pela dedicação, né, e por tudo que corre esse menino, o Alisson, o craque do jogo. O Alisson, realmente, você dizia isso, né? Como que ele corre e tal. O Alisson, que aliás, estava com o cabelo branco, agora está com o cabelo preto, né? O Alisson, portanto, tem um voto do Jorginho. Deixa eu ver aqui, será que o Bolis, como é que estaria o Bolis para dar uma votada aqui no craque do jogo, que narrou aqui, Ponte 1, Criciúma também 1. Oi, Bolis. Valeu, Eduzaço, de volta na programação da Bandeirantes, no quadro craque do jogo. Evidentemente que nós não tivemos nenhum grande destaque na partida de hoje, né? Cumprindo tabela. Luca poderia ser escolhido, chegou a 45 gols, igualando Renato Cajá na artilharia da Ponte no século, mas eu fico com o Alisson, né? Já destacado pela nossa equipe na reta final do jogo, pela sua valentia, pela sua raça. Corre o campo todo, né? E como corre o Alisson. Então eu fico com ele, atuação regular, o craque do jogo, o Alisson. Valeu, Edu, grande abraço, até a próxima. Até a próxima, grande Boris. Então o Alisson com 2 votos, né? O craque do jogo contra 1 voto do Kaique França, que foi voto do CH. Aliás, o Alisson, ele tem contrato com a Ponte, né? É que pode ser negociado. Olha, tem contrato com a Ponte o Arthur, o Elvis, que não jogou hoje, o Luca, Igor Formiga, volante Amaral, que o Eberlin já renovou com ele, Leonaldi também contrato renovado, repito, o Alisson, o Kaique França, ele está com uma negociação adiantada e vai ficar. O Fábio Sanches renovou agora, recentemente, e o técnico Hélio dos Anjos, né? Então esses são os que mais temos notícias de que tem contrato com a Ponte para sequência da Série A2, mas alguns casos, existe também a possibilidade de negociação. Amaral, repito, convocado hoje pela seleção sub-20, técnico Ramon Menezes. O Brasil faz 2 amistosos contra o Chile em Santiago, dia 17 e dia 20 de novembro. Essa convocação é a última convocação visando aí o sul-americano sub-20, no dia 19 de janeiro, lá na Colômbia, né? Vamos aguardar uma boa aí, a convocação do menino Amaral. Vamos lá, público, eu ainda não consegui o público no Majestoso, tá? 2.108, mandou? Deixa eu ver, atenção, estou ouvindo aqui um sussurriso. Atenção, hein, público total, verdade, só isso? 1.122? É o menor público esse ano. Menor público esse ano Majestoso, porque é o seguinte, pagante 1.019. Não pagante, 103. Total, 1.112. Renda, 15.680. Mas não paga nem a luz. Não paga nem a luz. Ou se paga a água, não paga a luz. Deixa eu notar aqui. 11,22 1.122 e a renda 15.680. Tá bom. Olha, vamos então ao nosso próximo quadro. Qual que é mesmo? O nosso próximo quadro é a ficha técnica, tem que ser depois, né? Tem que ser depois da ficha técnica, tem que combinar no ar aqui. Vamos lá, é defesa? Vamos lá, agora 23h49. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Muito bem, vamos fazer de improviso aqui, o Giba, eu vou falando para você, tá bom? Defesa do jogo, vamos lá, é o lance 2, tá? Lance 2, total, quanto você tem? São 8 lances? 8, então lance 2, vamos lá. Ah, aquele cruzamento do Igor Formiga,
Cabeçada do Bernardo, 34, primeiro tempo estava 0-0. Oi, Bolis. Igor Formiga puxou o pé direito, cruzou na boca do gol, Bernardo livre de cabeça, espalma Gustavo! Bernardo livre da segunda trave depois do cruzamento de Igor Formiga com o pé direito, livre, ele meteu a cabeça na bola, Gustavo no puro reflexo salva o Criciúma por muito pouco. Bom, essa é a primeira proposta. Depois veio aí o finalzinho do primeiro tempo. Os gols aconteceram. O Luca de pênalti a 48. Na saída de bola, desce o Criciúma. Igor empata, 1-1. Vamos para o segundo tempo, em 7 minutos. De longe, o Luca. Uma bola que deu assim, criou um efeito, uma curva e deu uma atrapalhada pro goleiro aí. Vamos lá, bola, em 7 segundo tempo. Fecinho empurrou pra Luca, Luca tem Igor Formiga, levou a marcação, puxou pro pé direito, girou, bateu, espalma Gustavo, a sobra pra Fecinho, dominou, sobrou pra Igor Formiga, tira a defesa. Gustavo espalma o chute de Luca. Esse foi lá no gol de entrada, hein? O gol de entrada e, consequentemente, a Ponte atacou o primeiro tempo para o gol da Fepasa, né? Então, gol de entrada, Luca tentou. Vamos lá, 10 minutos. 3 minutos depois, olha, rapaz, esse tal de Lohan, ele se sentiu mal no começo do jogo, cara. Ele saiu, foi lá pro vestiário, acompanhado de médico, massagista, será o que aconteceu. Mas depois voltou. Esse Lohan é aquele que no primeiro turno, lá em Criciúma, acabou empatando no finalzinho. Lá também foi 1-1, tá? Vamos lá, 10 minutos, hein? Kaique França seria no reflexo, em Bolis. A bola volta para Serrato. Serrato meteu para Gedeilson. Boa bola no fundo, vem Criciúma. Cruzou para o boca do gol de cabeça, o toque. Espalma Kaique França. No desvio de Lohan. Na ótima ação ofensiva do Criciúma. Olha a falha do zagueiro do Criciúma. A bola sobra para Luca. Bom, dominou, é o seguinte, essa é mais uma defesa, invadiu, portanto. Vamos lá, Giba. Agora lance 7. É o seguinte, aqui a defesa e a sorte do jogo. 17 minutos. O Amaral dá uma enfiada pro Luca e o Luca tenta no segundo pau pro Fecim, mas foi muito forte, mas se chega um pouquinho devagar o Fecim faria sorte do goleiro do Criciúma. Olha a macaca, Luca tá na área, atenção, bateu cruzado, o Fecim fechou pra fora! O Fecim foi pra dentro do gol, mas a bola passou! Uma grande oportunidade da macaca no cruzamento de Luca. Após uma bola espetacular de Felipe Amaral, o zagueiro falhou, o Luca olhou a chegada do Fecim, mas o Luca bateu muito forte. Olha, uma sorte aqui do Kaique França, hein? Kaique França em boa fase, acho que foi um bom goleiro durante a série. Aliás, o Kaique França começou jogando exatamente essa Série B. Desde o primeiro jogo contra o Grêmio aqui, aquele 0-0, que já começou com sorte. Porque o Grêmio perdeu um pênalti, lembra-se disso? E aí, vamos lá. Isso aqui foi lá no gol da Fepasa, 42 o segundo tempo. O Raen, rapaz, perdeu da risca da pequena área, hein, Bolis? Rafael Bilu abriu na ponta para Claudinho, bateu cruzado para a boca do gol. A chance do Criciúma, um chute para fora! Incrível a chance que Rayan, o zagueiro, teve. No cruzamento do Claudinho, pela direita, a bola passou. O Bernardo não cortou. Ela ficou limpa, o Léo Santos também não. Pro Rayan, na risca frontal da grande área, o zagueiro dominou e bateu pro gol. Ela subiu e foi embora. E é isso aí. Então tivemos aí as defesas e a sorte do jogo. Oi, Zorzinho, vamos lá. Qual foi a defesa do jogo? Eu vou ficar com aquela defesa do Kaique França no toque do Lohan. Eu acho que foi a defesa com um grau de dificuldade mais alto. Para mim, é essa a defesa do jogo, Edu. Perfeito, perfeito. Essa aqui foi a sua que você escolheu, foi a 10 do segundo tempo. Oi, CH, a defesa do jogo. Acompanhe o relator. Então, 10 do segundo tempo, já estava 1-1, é o lance 6. E o Leandro Bolis, o moço de Piracicaba, narra assim a defesa do jogo. A bola volta para Serrato. Serrato meteu para Gedeilson. Boa bola no fundo, vem Criciúma. Cruzou para o boca do gol de cabeça. O toque. Espalma Kaique França. No desvio de Lohan. Na ótima ação ofensiva do Criciúma. Olha a falha do zagueiro do Criciúma. A bola sobra para Luca. Dominou, saiu na cara do gol. Invadiu a área, pé direito. Bateu para fora. Passe vai embora com perigo. Então, eu tô vendo aqui. Eu lembro que o Boris está falando desse Marcos Serrato. Ele jogou na Ponte, jogou em 2016. E ele jogava no Paraná Clube em 2015. Vocês vão lembrar de um jogo aqui, Copa do Brasil,
Ponte e Paraná Clube. Era o jogo da volta, esse jogo foi 1-1 e foi para os pênaltis. E esse Marcos Serrato foi que errou. E a Ponte nos pênaltis eliminou o Paraná Clube da Copa do Brasil de 2015. É isso aí. Jogou, mas jogou pouquinho na Ponte, viu? Ele fez só 3 jogos em 2015, mais um jogo em 2016, depois foi para o Tupi, com o Marcos Serrato, Vila Nova, Maringá, Ituano. Deu uma rodada, agora está no Criciúma. Muito bem, Ponte 1, Criciúma também 1. E lá em Salvador, na Bahia, daqui a pouco, as informações do Guarani, a coletiva do Moser. Bahia 1, Guarani 1, o Yuri Tanque mais um gol de pênalti, que responsabilidade, em 40 do segundo tempo, fez o gol, empatou e colocou chope, aí colocou água no chope da torcida do Bahia, o Bahia ainda não subiu, tá bom? Agora 23h55, vem aí o gabarito, é o gabarito do jogo, hein? Na sequência, 23h50, até a coletiva do... Vamos lá, vai começar a coletiva? A coletiva do técnico Hélio dos Anjos. Atenção, som majestoso, subterrâneo majestoso, estamos ganhando corpo, jeito, som, alma. Já está no ar, né? Qual a responsabilidade e a sua felicidade tendo esse trabalho reconhecido com a convocação do Amaral? Olha, primeiramente eu quero deixar bem claro que quem é um jogador é o clube. Eu sempre tenho tido nos meus 38 anos de carreira, sou oriundo da base, trabalhei 4 anos e meio nas categorias de base antes de assumir equipe profissional, e eu sempre tive a felicidade de encontrar jogadores com esse potencial. Sempre tive. Graças a Deus, na minha carreira, as pessoas, não adianta eu ficar aqui enumerando a quantidade de jogadores, né? Mas um dia, por exemplo, eu fui em Arapiraca à noite, assisti um jogo, Cruzeiro de Arapiraca e Asa de Arapiraca, um clássico. Isso em 1992, e eu vi um goleiro esguio, grande, magrelo, e levei para o Vitória. Esse goleiro é Dida. Então, a gente teve sempre essa felicidade. Eu sempre falo que o clube que revela. E o Amaral foi assim. O Amaral foi simples. Fez um jogo treino contra... Nós fizemos um jogo treino contra o Sub-20. Assim, acho que foi numa quinta-feira da semana que antecedia... 8 dias antes de eu ter definido ele como titular. Então, achei legal, tal. Falei, ó, deixa esse menino ficar aqui. Fiz um trabalho tático e ele foi sparring no trabalho tático. Precisava fazer uma movimentação defensiva e o jogador que tinha que ficar invertendo bola era o volante, para mim fazer o giro. A gente fala o giro, o balanço defensivo. E esse Amaral pegava a bola de pé direito e invertia. Ia lá, buscava de pé esquerdo e invertia. E cá. Aí foi para o pequeno jogo. Eu achei ele, tecnicamente, vou ser muito sincero, com todo o respeito, mas eu achei tecnicamente ele um pouco superior aos outros que estavam jogando. Né? Mantive, treinei, não coloquei ele no trabalho tático defensivo nesse dia. Aí, no outro dia, eu revezei ele com o Moisés, no trabalho tático. Quando foi na quinta-feira, eu defini na minha cabeça que ele seria o jogador que estrearia contra o Grêmio. E ele era um jogador sem jogo e sem muito treino, porque eles iam de férias. E ele não jogou na Copa Cidade de São Paulo. E eu achei que tinha que ser ele, achei que valeria a pena. E assumi essa responsabilidade juntamente com o jogador. É muito importante citar o jogador e citar a família do jogador. Né? Essa semana nós tivemos um problema que machuca muito a gente. Né? Um irmão de um jogador nosso foi assassinado em São Paulo. Né? Já tem outro jogador que tem a base familiar. O Jefferson. É o Jefferson. Não, está treinando não. Ele tem contrato, mas está sempre em observação. E aí eu cito, tem pessoas que têm sorte na vida. Né? Então, o Amaral tem sorte de ter a família. Eu conheci o pai do Amaral, conheci a mãe do Amaral, conheci a namorada do Amaral. Então eu fico muito feliz por todos eles. E daqui a pouco é uma posição nossa, uma decisão nossa. Você muda com a vida de uma família. Entendeu? Eu sei que a família do Amaral hoje já deu uma pequena mudança, porque o Amaral fez um contrato melhor, o Amaral agora vai para a seleção, uma perspectiva muito boa quando um jovem vai para a seleção. E não podemos deixar esquecer também que o DG, em cima do nosso trabalho aqui da Ponte Preta, o DG também foi convocado. Mas o Amaral é daquelas situações. Nasceu para jogar bola. Tem alguns pequenos problemas, ele sabe,
né? Nós temos que estar em cima dele na questão de percentual, porque não é descuido, é porque é o DNA. Daqui a pouco o jogador, ele tem, mas nós estamos em cima. Inclusive foi pedido todos os números dele, a seleção pediu todos os números e eles acharam os números deles interessantes em termos físicos, tudo. E eu estou feliz por ele, feliz pela família dele e feliz pela Ponte Preta, porque eu acho que a Ponte Preta é isso. A Ponte Preta é isso. Toda vida eu vejo falar, Ponte Preta tem um jogador na base, Ponte Preta tem um jogador na base. E esse ano a Ponte Preta colocou 2 jogadores na base e para nós é uma felicidade muito grande e tomara a Deus que ele vá e jogue muito bem. Ele não começou muito bem o jogo hoje, eu chamei ele na beira do campo e falei para ele, ó, você vai jogar na seleção a partir de segunda-feira, hoje você tem que correr mais aqui, tá difícil, tá meio complicado. Maneira de cobrar. E eu estou feliz pela Ponte Preta, estou feliz pelo trabalho, estou feliz pelo clube que está fazendo agora mesmo essa estrutura de concentração aqui da base, sensacional, sensacional. E é isso aí, é fruto do trabalho da Ponte Preta. Eu sou um mero coadjuvante nessa história, mas eu também tenho que falar uma coisa. Sempre tive muita felicidade de colocar. Quarta-feira, tomei umas 4 garrafas de vinho com um amigo meu, que foi da base do São Paulo para o Goiás. Da base do São Paulo eu levei ele para o Goiás, e ele foi no Goiás para a seleção olímpica. Para a seleção olímpica com o Vanderlei Luxemburgo. E foi para a Espanha, tornou-se multicampeão, foi campeão pelo Flamengo, que é o Álvaro, zagueiro campeoníssimo em 2009. Tomamos uns vinhos bons na quarta-feira, contando as histórias do futebol. Esse também é um exemplo, eu sempre gosto de citar exemplos, né? E graças a Deus eu estou muito feliz, mas hoje eu estou muito feliz, estou emocionado com a situação Amaral, porque eu acho que a Ponte merece, entende, esse tipo de situação. Professor, boa noite. Israel Moreira, do Rádio Jovem Pan News Campinas. A Ponte chegou hoje à sua 6ª partida sem vitórias na Série B. E como motivar essa equipe para a última partida do campeonato, a última temporada contra o Náutico, uma equipe que surpreende tão bem, fora de casa, longe do Majestoso, a torcida saiu brava, hoje chateada até com os poucos torcedores que estiveram no Majestoso, mas gritaram enquanto puderam e depois ficaram chateados com o resultado final. Mas como motivar essa equipe, esses atletas, para a próxima partida contra o Náutico em Recife? Rapaz, eu vou ser muito sincero, eu já discordei de você 2 vezes, uma vez eu vou discordar de você. Eu não vi e não escutei, porque o campo vazio você escuta mais do que o campo cheio. Eu não escutei uma vaia no final do jogo. Eu atravessei o campo, não escutei. O pessoal que fica aqui atrás, todo mundo ainda gritou, valeu, valeu, valeu. Tá? Mas tudo bem. A torcida merece muito mais do que nós fizemos. Né? Eu tenho o seguinte pensamento sobre a Ponte Preta. Sabe? Nós temos que parar de preocupar com um possível resultado negativo. Sabe? Eu fico muito impressionado com isso na Ponte. Nós temos que ficar preparados para ganhar. Então nós ficamos muito preocupados assim, pô, será que se não ganhar, se isso, se aquilo? A Ponte tem que ser campeão no ano que vem. E eu estou assumindo esse compromisso, eu estou batendo nessa tecla com todo o respeito. Novo Horizontino, 15 de Piracicaba, Juventus, Portuguesa Santista e todos os outros participantes. Entendeu? Eu não penso em outra coisa que não seja o acesso e, consequentemente, um título. Porque seria histórico, 120 e poucos anos, é A2, é o que está para disputar. É a B, é o que está para disputar. Quem sabe que um dia a Ponte, e vai chegar, você entende? A disputar e falar em título na Série A. Você entende? Então, eu tenho muita preocupação com isso. Nós já estamos totalmente envolvidos com o ano que vem. Se vocês querem saber, já tem jogador fazendo testes físicos. Já tem jogador, hoje, 4 ou 6 jogadores, né? Sexta, hoje, 4 ou 6 jogadores fizeram exames. Ontem, 2 jogadores, você quer saber, o Luca e o Elvis, já fizeram exames para a gente chegar no dia 12, possivelmente no dia 12, já com os exames todos feitos e a gente ganhar o tempo, porque daqui a pouco o exame te leva a perder treino. Então nós estamos voltados. O presidente está incansável, porque eu citei para ele, coloquei para eles alguns jogadores que eu acho assim, de fundamental importância trazer pelo perfil dos jogadores e pela nossa necessidade. E eu quero deixar bem claro, o presidente que podia estar falando sobre isso, o perfil do jogador contratado é perfil para a Série B. É perfil para a Série B. Eu não acredito nessa história que
a Série A2 é diferente, porque isso, porque aquilo. Tem campos ruins. O campo ruim é pior para quem não tem técnica, na minha visão. Essa história de que o cara é muito técnico para o campo duro, não. É pior para quem não tem técnica. Agora, nós temos que saber que a competitividade da competição é outra. Aí você tem que envolver com essa situação, envolver que muitos times vão querer sim ganhar da Ponte, vão querer sim crescer na Ponte, em cima do Novo Horizontino, da Ponte Esqueci do Oeste, que sempre faz um belo trabalho. Né? São Caetano, é muita tradição. Agora, Noroeste de Bauru, do meu amigo, o treinador lá, Luiz Carlos Martins, grande amigo meu, me substituiu já no Fortaleza uma vez. Então, a gente respeita tudo, mas eu não posso disputar um campeonato com a Ponte Preta A2 de São Paulo e eu não tentar criar o clima de ganhar e de subir. E a Ponte Preta não pode necessariamente ficar mais um ano na A2. E eu me sinto responsável porque eu participei de 4 jogos. Enganam-se aqueles que acham que eu não trouxe essa responsabilidade para mim também. Eu participei de 4 jogos. Eu tinha consciência de que as coisas iam ser muito difíceis para a gente resolver o problema. Mas eu estou muito consciente de que a Ponte Preta vai buscar com fé em Deus e com fé no trabalho do clube um título no ano que vem. Boa noite. Pra gente que não está passando mal, né? Mas para quem passou mal, não vai pesar. Não sei se você reparou, na hora do gol foi anulado do Criciúma contra o Igor, estava com um jogador a menos do Criciúma. Porque o Lohan deu chamada natureza. Aí você conversou sobre a sua experiência, queria aproveitar esses quase 40 anos que você tem de futebol, você deve ter visto muita coisa. Não é exatamente uma coisa inédita, mas é uma coisa inusitada. Já viu coisas desse tipo acontecendo e você reparou que estava rolando no jogo? Eu vi que você ficou bravo porque estava com um jogador a mais. Eu reparei sim, mas eu queria saber o que era. Aí o pessoal comunicou para o banco que era um problema intestinal. Aí os médicos foram lá. Eu nunca tinha passado por isso. Você entende? E fiquei mais louco ainda porque a gente acabou tomando um gol. Um jogador a menos, você entende? Eles com o jogador a menos. Isso me chamou a atenção porque era uma jogada que eles têm de ligação direta nos 2 atacantes. Eles fizeram a ligação direta no Igor. O Igor ganhou a primeira, ganhou a segunda e entrou na cara do gol. Eu nem sei como foi o impedimento. Sinceramente, que não deu para mim pegar a questão do impedimento. Mas é inusitado. O último jogo, os últimos jogos acontece isso. Não, daqui a pouco ele estava muito relaxado, né? Porque eles também, o jogo, todo mundo à vontade, e a coisa apertou. Valeu, gente. Valeu, um abraço para vocês, um abraço. Não, tranquilamente. Muito bem, coletiva do Hélio, focalizando mais aí a convocação do Amaral para a seleção sub-20, né? Convocação do Amaral para a seleção sub-20. E falando aí de jogadores que podem ficar na Ponte para a disputa aí da Série A2. Vamos lá, então, agora 00:07, vamos com a ficha técnica, depois tem o gabarito, hein? Jogador por jogador. Agora, repito, pulou, 00:08. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Tem majestosa Ponte com Kaique França, Bernardo, Léo Santos, Fábio Sanches e Igor Formiga, Fraga, Amaral, Alisson e Cássio Gabriel, Fecim e Luca retornando, Elvis foi preservado, sendo que a Ponte hoje sem vários jogadores suspensos, Norberto, Arthur, Matheus Silva, Leonaldi, Echaporã, né? É isso aí. Bom, as alterações, vamos lá, primeira alteração foi no intervalo, saiu Fraga, volante, entrou Bruno Alves, atacante, depois tivemos aí a 24 do segundo tempo, saiu Fábio Sanches, entrou Guilherme Souza, saiu Amaral, entrou Moisés Ribeiro, saiu Cássio Gabriel, entrou Vitinho fazendo a sua estreia. Depois tivemos a 36 segundo tempo, saiu Fecim, entrou Ribamar. Essas as alterações. Com a entrada do Vitinho, menino da base que fez a sua estreia no profissional, a Ponte utilizou esse ano 58 jogadores. Dá 5 times e mais 3, hein? Dá 5 times de futebol, 58 jogadores utilizados esse ano. O Criciúma com Gustavo, Gedeilson, depois Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes. Ex-Ponte, Marcos Serrato também jogou na Ponte, depois Rômulo, Felipe Mateus, depois o Renan Areias e Arilson e Ítalo Melo, depois Thiago Alagoano, Lohan, depois Rafael Bill e Igor, técnico Cláudio Tencati. Apitou
o Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. Amarelo para a Ponte, Fraga, Igor Formiga e o Alisson. E para o Criciúma, Marcos Serrato e o Rayan. Os gols foram no final do primeiro tempo. Luca de pênalti, lá no gol da Fepasa, na saída da bola, empata o Criciúma com Igor. Público 1122, o menor público esse ano, majestoso. E a renda, 15.650. Ficha técnica, Ponte 1, Criciúma também 1. Gabarito do jogo. Muito bem, gabarito do jogo, deixa eu ver aqui, vamos lá, Ponte e Criciúma 1-1. Oi, Zorzinho, começo com você, qual é o conceito aí? Ótimo, bom, regular, ruim, o péssimo e melhor no primeiro ou segundo tempo? Olha, Edu, para mim os dois tempos foram ruins, tá? O jogo foi ruim e para mim os dois tempos foram ruins. Perfeito. E para você, CH, o conceito do jogo, melhor no primeiro ou segundo tempo? Os dois tempos foram muito ruins, Edu. Não dá para eleger um tempo melhor que o outro, não. Eu vou fazer o seguinte, agora no conceito, aquele jogador que é considerado titular, que atuou a maioria dos jogos, eu vou querer o conceito do jogo e do ano também. O Léo Santos não, né? Porque joga de vez em quando, o Fraga de vez em quando e assim vai. Vamos lá, Kaique França. Vamos lá, como é que ele foi no jogo de hoje? Pela defesa que fez aí daquele desvio do Lohan, né? Foi a defesa do jogo, né, o Sorzinho? Qual é a nota do Kaique França no jogo de hoje e a nota do Kaique França durante todo o ano? Hoje regular e durante todo o ano bom, Edu. Vamos lá, agora Bernardo, lateral direito, hein, CH? Você dizia no intervalo, né, o Bernardo não começou muito bem. Na lateral direita, porque hoje como é que tá? A lateral direita hoje, o Formiga foi para fazer a lateral esquerda hoje. O Norberto estava suspenso, né? E aí, foi pro jogo o Bernardo. Como é que ele foi, hein, CH? Não gostei, Edu. Desatento, desconcentrado, apoiando mal. Eu, sinceramente, não gostei. Conceito ruim. Teve aquele lance de cabeça quase que ele fez, CH. Então, a 34 pelo tempo. Melhora um pouquinho ou você continua na mesma não, tecla? se o Gilberto Sufi tivesse entrado pela ponta direita e metido o cabeção dele, teria feito o gol. Muito bem. A dupla de zaga, Léo Santos e Fábio Sanches. E aqui, Sorzinho, aconteceu uma coisa interessante. O Fábio Sanches, dos últimos 25 jogos até então, antes do jogo de hoje, ele atuou de forma inteira, sem ser substituído ou expulso. E hoje ele acabou saindo a 24 do segundo tempo. Léo Santos, retornando à zaga, jogou muito pouco de zagueiro, jogou de volante e tal, jogou pouco na ponta, Léo Santos. E o Fábio Sanches, como é que foi a dupla de hoje? E o Guilherme Souza, que entrou no lugar do Fábio Santos, esse trio de zagueiro, como é que foi? Olha, Edu, eu vou dar regular para os três. Eu acho que a saída do Fábio Sanches é mais para dar jogo aí para o Guilherme. Fábio que já está com o contrato renovado, já vai permanecer para o ano que vem, né? Referência nesse time da Ponte. Então, hoje o conceito é regular para os três. E para o Fábio Sanches eu queria dar um relevo, né? Sim. Que ele no ano foi muito bom. O conceito do Fábio no ano foi muito bom. Teve uma bola que o Léo Santos, a 22 do segundo tempo, deu uma prensada, hein? Evitou o pior, Léo Santos, a 22 do segundo tempo. CH, para você também, esse trio de zagueiros e para o Fábio Sanches, qual é o conceito do total, por todo o ano? Vamos lá, Léo Santos, Fábio Sanches e Guilherme Souza, os que atuaram. Bom, E o conceito do Sanches? O Sanches na temporada, né, Edu? No Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. Conceito bom. A Ponte acertou em ter ficado com o jogador. Agora, o restante Olha, poucos vão ganhar um conceito regular. Eu não acho, por exemplo, que a zaga teve alguns momentos, mas não comprometeu. Então, para ser assim, bem tranquilo, eu vou dar um regular para todos. Mas o Fábio, o conceito dele no campeonato é bom. Igor Formiga, ô Zorzinho, hoje atuando de lateral esquerdo, foi ele que cruzou a bola na cabeça do Bernardo, 34 primeiro tempo, cabeceia, boa defesa do goleiro. Mas no gol do Criciúma, a bola saiu do meio de campo, a Ponte tinha feito 1-0. Aí tem o cruzamento de Marcelo Hermes, que passou pela Ponte. Igor cabeceou e fez o gol. Quem estava com ele? Igor Formiga. Qual é o conceito do Igor Formiga, hein, Zorzinho?
Olha, no jogo de hoje, Edu, não gostei. Tudo bem que estava improvisado, mas eu não gostei. O conceito dele hoje é ruim. E pro Campeonato Brasileiro aí na Série B do Formiga, no conceito do ano, regular. E o Formiga no final do jogo também teve um lance exótico, né? Tava na bico da grande área, limpou um, saiu da marcação do 2. Na hora que ele tentou chutar, ele se enroscou todo, a bola pegou na perna dele e subiu, né? E aí o Luca tentou de bicicleta. CH, Fraga e Amaral, essa dupla de volantes, o Fraga, aliás, saiu. Entrou Bruno Alves, que é atacante. Alguma coisa a falar do Fraga, que já tinha amarelo, e o Amaral. Pelo jogo de hoje, aquela bola que Amaralzinho enfiou pro Luca. Amaral,zinho hoje convocado para a seleção sub-20. E o conceito dele por todo ano. Como é que foi, CH? Olha, Edu, eu acho que eles tinham uma tarefa no jogo. O primeiro e o segundo volante, eu acho que eles deram conta, assim, dentro da limitação de cada um. Eu sou fã do Amaralzinho, não só por causa da seleção brasileira, mas esse menino, como ele começou e como ele está hoje, ele evoluiu muito. E eu vou dar um palpite aqui, Edu. Sim. E eu acredito até que a maioria dos jogadores de meio campo da Ponte vão ficar. Eu acho que o professor Hélio dos Anjos vai encontrar uma outra maneira desse meio campo jogar a partir do ano que vem. Esse elan do Naldi, do Amaral, do Alisson, do Elvis, não sei. Não sei. Eu vou querer aguardar. Porque tem alguma coisa aí. Eu acho que o Alisson correu pra caramba, mas eu acho que ele está correndo errado. Pode ser, se eu tiver errado lá na frente, eu vou pedir desculpas e vou mudar meu comentário. Mas eu acho que ele está correndo errado, cara. E como o todo também parou, então fica difícil tirar uma conclusão. Eles fizeram um trabalho, esses dois, em marcação, só. Então vou dar um regular pelo esforço de todos, até do Alisson, não é? Mas tá esquisito, esse meio campo tá esquisito da Ponte. Muito bem, aqui Ponte 1, Criciúma também 1. Senhorzinho, vamos falar do Alisson. Aliás, você votou no craque do jogo, ele foi o craque do jogo. Agora de cabelo preto, era branco, né? Voltou à cor normal e você dizia como corre o Alisson. Impressionante o que ele corre. O Alisson, que veio do Atlético lá de São João del Rei. Eu gosto do futebol do Alisson. Eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, uma surpresa agradabilíssima para o torcedor pontepretano. É um jogador que vai render, financeiramente falando, frutos à Ponte, eu não tenho dúvida. O jogador daqui a pouco vai sair muito bem vendido. E hoje, Edu, ele corre, né? Essa é a característica do Alisson. Dedicação, corre, empenho, luta. Essa é a cara do futebol do Alisson. E que ele fica muito parecido com aquilo que pede, que é o futebol do pontepretano, né? O futebol, a cara da Ponte é essa, de entrega, de luta, de garra, de determinação. Então o conceito para o Alisson hoje, eu dei um conceito para mim, o craque do jogo, conceito regular, e na temporada, sem dúvida nenhuma na Série B, o conceito dele é bom. Vamos lá, CH, o Cássio Gabriel, hoje no gol do Elvis preservado, fomos de Cássio Gabriel. Foi a 8ª partida dele, tá? Ele chegou em julho, estava na Índia, esse Cássio Gabriel, no Mumbai City. E 8ª partida, nenhuma inteira. Olha, vamos forçar a memória, teve uma chance a 13 do primeiro tempo, dentro da área, lá no gol da Fepasa, que ele ajeitou, seria um chute colocado. Raspou o travessão, essas e outras, e ele saiu, né? Saiu a 24 do segundo tempo, a entrada do Moisés Ribeiro. Como é que foi aí o Vitinho, perdão. O Vitinho entrou no lugar dele. Cássio Gabriel, como é que foi? Não foi bem, Edu. Mais uma vez, decepcionou. Todos nós esperamos muito dele e ele entrega muito pouco. No conceito hoje, no jogo de hoje, o conceito é ruim. Olha, diz a lenda dos bastidores que Fecim dificilmente vai continuar. E hoje ele voltou, hein? Voltou, foi até 36 segundo tempo, depois entrou Ribamar. Não me lembra assim nenhum gol perdido e tal. Oi, Zorzinho, Fecim, como é que foi? Para mim, o conceito dele hoje é irregular. Regular. Ele joga ali pelo lado do campo, né? Tenta. É um jogador que tem facilidade num contra um. Uhum. Teve aqui mesmo nível de todo o time. Sim. E o conceito para ele, durante o ano, sem dúvida nenhuma, é um conceito bom.
Sim, fez um campeonato muito equilibrado, Edu. Perfeitamente, ia pedir exatamente isso. No cacoete você já adiantou por todo o ano, por toda a temporada. Luca, é pra você, CH. Pelo jogo de hoje, fez o gol e cobrou o pênalti, deu uma cacetada no ângulo. Olha, ele tentou um chute de longe a 7 do segundo tempo, ele tentou no segundo pau meter pro Fecinha 17 do segundo tempo, mas foi muito forte, tentou dar uma bicicleta no final do jogo aí. Luca jogou o tempo todo, artilheiro da temporada. Hoje mais um gol, tô somando tudo, 2017, 45 gols. O jogo de hoje e pela temporada o conceito do Luca. Um gol e mais nada, né? Fez a obrigação dele como sempre ele faz. Temporada boa. Ele é um dos comandantes desse time, ao lado do Fábio, ao lado do Elvis, ao lado de tanta gente aí. A Ponte conseguiu terminar o ano com jogadores que, se ficarem, vão ajudar muito a Ponte no ano que vem. Fez a obrigação dele, como sempre. Jorginho, 2 blocos para você dos que entraram. Se quer falar alguma coisa, preciso da sua opinião do Vitinho, né? Novidade, menino da base, estreando. O Moisés Ribeiro, no final, fez um pênalti, que acabou não sendo revisado pelo VAR, segue o jogo. Bom, alguma coisa dos que entraram e emenda com o Hélio dos Anjos, por tudo que ele escalou hoje, estava cheio de desfalques e pelas alterações também o conceito aí do Hélio dos Anjos. Eu acho que pelos que entraram aí, não dá, assim, não dá para dar nenhum conceito, né? O Vitinho, eu esperava um pouco mais, ele entrou, mas participou muito pouco. Precisa de quilômetros rodados, né? Precisa de jogar, precisa estar na arena, precisa colocar para jogar. Se tem qualidade, e ele é um menino de qualidade, não precisa jogar mais, né? Mais ritmo. É importante isso. O Ribamar entrou ali também no final. O Moisés Ribeiro teve aquele lance do pênalti ali, e assim, passa batido os que entraram, e o Hélio dos Anjos, ele é aquilo, né, cheio de problemas de escalação, mas ele teve o retorno do Luca, do Fecim, né, ele escalou o Léo Santos lá na defesa ao lado do Fábio, teve a inversão do Formiga lá pro lado esquerdo, porque ele não tinha outra opção. Então, assim, o Hélio hoje, na partida hoje, eu vou dar um conceito regular para ele. Mas, olha, sem dúvida nenhuma, Edu, se você me permite, do ano todo do Hélio, desde quando chegou, mesmo com o rebaixamento no Campeonato Paulista, e para mim ele não teve culpa em absolutamente nada, até porque não foi ele que montou o time, já chegou o time cheio de problemas e ele não conseguiu resolver. Depois que teve tempo para trabalhar, ele conseguiu uma recuperação extraordinária, né? E inclusive trazendo jogadores interessantíssimos para integrar esse elenco da Ponte. Então, hoje, para o Hélio regular, e no ano todo, o conceito do Hélio é bom, Edu. Perfeitamente. Bom dia para você, um ótimo sábado, viu, Jorginho? Bom final de semana, até a próxima. Valeu, Edu, um grande abraço para você, boa noite aí, boa noite pro CH também, valeu. Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia. CH dos que entraram, alguma coisa, Vitinha, menino da base, a turma gosta de ouvir e tal. Bom, entrou a 24 do segundo tempo no lugar do Cássio Gabriel. Alguma coisa a falar dos que entraram e vamos para o show Hélio dos Anjos, por aquilo que ele escalou hoje, enfim, uma zaga diferente. E aí, cheio de desfalques, Elvis preservado, foi de Cássio Gabriel. E aí, CH? Não, nada a acrescentar. Eu esperava ter visto um pouquinho melhor do Vitinho, mas é pouco tempo, né? Não vamos fazer um juízo equivocado aqui de valores, eu nem posso fazer isso, não seria correto da minha parte. Eu, como tenho uma expectativa muito grande, eu às vezes tenho que me controlar, porque eu sempre fico imaginando, poxa, será que virar outro DG, outro Amaral, a gente sempre torce muito. Como as informações, eu conheço pouco o Vitinho, como as informações são boas, eu quero esperar, eu não vou acrescentar absolutamente nada em relação àqueles que entraram e falar do Hélio dos Anjos, que ele tentou. Eu só fiquei decepcionado porque eu não assisti o Eliel em campo. Eu acho que poderia ter colocado o Eliel. Não colocou, o treinador é ele, e o conceito dele no jogo de hoje é regular. Na temporada, o conceito é bom. Muito bem, Bahia 1, Guarani 1, Ponte 1, Criciúma também 1. E a pergunta é, CH, amanhã, aliás, hoje, Libertadores, o que vai acontecer? Flamengo ou Atlético Paranaense? A vantagem e o favoritismo, para mim, é do Flamengo. Agora, cuidado com o Felipão. O que ele fez para fazer esse time chegar a esse momento é digno de aplauso. Na minha opinião, deixar para trás lá, tudo bem que teve confronto, em outros momentos não teve, mas não vamos nos esquecer que no meio do caminho ficaram times muito fortes, mais fortes que o Atlético está na final da Libertadores.
Mérito dele também. Evidentemente que no time, claro, do time também, mas ele é danado. Então o Flamengo que se cubra, porque realmente vai ser um jogaço de futebol e eu não perco o jogo de amanhã por nada, Edu. Por nada. Isso que eu ia falar para você. Então você fica sabendo, se der empate é prorrogação, tá bom, professor? Sim, se der senhor. empate, vai dar prorrogação, depois pênalti, tem capacidade para 59 mil o Estádio Monumental de Guayaquil. Uma pena que escolheram o Guayaquil. Pelo amor de Deus, nada contra o Equador, o equatoriano, mas o lugar é problemático, o torcedor não pode chegar, voo cancelado, não Aliás, tem hotel. 60 torcedores do Flamengo que pagaram o pacote não vão embarcar. Deu Não vão confusão embarcar. no aeroporto. Deu uma confusão muito grande, eu lamento muito tudo isso. Eu sou contra essa coisa de... Eu não sou contra o jogo único de final e também não sou contra que você leve para uma capital da nossa América. Eu não sou contra. Só que a Conmebol já teve o problema em Córdoba. O problema que aconteceu na Argentina. Você não pode Final da levar... Sul-Americana? Você não pode levar um evento desse tamanho, onde não tem uma rede... Eu conheço Córdoba. Eu fui várias vezes a trabalho lá. Córdoba não tem aeroporto e não tem rede hoteleira para receber um deslocamento de torcedor de 30, 40 mil torcedores. Isso não existe. Então ela quer fazer a final única, porque tem patrocinador, interesse do patrocinador. Legal, legal. Então, primeira providência, você determina lá a cidade de Pinheirinho, no interior da Colômbia, mas tem o plano B, já no regulamento. Ó, vai jogar a final em Pinheirinho, mas se o time tal avançar e aqueles que não avançarem, você tem a segunda sede. A segunda sede. Não tem sentido o brasileiro se deslocar, os times brasileiros para o Equador. Nada contra o Equador. E o pior de tudo, que é aquilo que eu falei na introdução do meu comentário. Não há rede hoteleira e o aeroporto de Guayaquil não suporta o deslocamento do tamanho que está sendo. E olha que nós teremos no máximo 40% da capacidade do estádio. Então escolha capitais na nossa América aqui que tenham infraestrutura. Ou quer fazer um negócio decente? Ah, eu quero fazer lá em Guayaquil. Perfeitamente. Vai lá, dona Conmebol, que é rica, e o patrocinador, e ajuda a reformar lá o aeroporto. Cria uma situação para o cliente. Qual é o cliente? É o público do futebol. Cobra um ingresso. Vocês sabem quanto está custando o ingresso mais barato lá? $150, 160, parece que abaixou. Não é barato, gente. Uma viagem de ida e volta. É mais barato, para encerrar, ir para o Japão, de classe econômica, evidentemente, do que fazer esse bate. E não tem voo direto, hein? Você tem que ficar fazendo escala. Uma vergonha. Uma vergonha. A Guayaquil também. Mas vai dar Flamengo. Você sabe quanto custa o ingresso? O ingresso mais barato para o jogo de amanhã, R$ 745. O mais caro, R$ 1.282. Dá $100 e poucos dólares. Então. Foi isso que eu disse. E o campeão ganha 82 milhões, hein? Não, tudo bem. 28. Financeiramente, Não, sim, o torneio é um sucesso. É um sucesso. É. Agora, essa coisa de final única, que dá muito para discutir isso, né? Dá muito para discutir. E durante tanto tempo não funcionou legal, um em cada casa, melhor campanha decide em casa. Mudaram. Legal. Ou é muito longo, ou é muito curto, né? Você vê o nosso brasileiro, o Tony Roturo, muito grande. A Série B é enorme. É enorme. É muito. Não, tem que ter. É, mas tem que ter. O regional tem que ter. Sim, sim. Mas. Senão, como é que você vai definir a Copa do Brasil? Sim, não, são regionais fraquíssimos. Estadual. É muita coisa.
E tem que movimentar o interior, né, de cada estado, pelo regional, O problema é que nós estamos falando de campeonato brasileiro. 38 rodadas é muita coisa, Por quê? Por causa também dos regionais. Vai acabar os regionais? Não sei, aqui em São Paulo não vai acabar. É aqui que funciona. O negócio é legal. Agora, e no restante do país? Você acha que tem o campeonato regional em Pernambuco? E em Manaus? Em Minas Gerais até Rio de Janeiro? Uma vergonha, só tem os 4 lá. Então, alguém tem que tomar uma providência. Urgente. Que a gente joga. Olha como é que está terminando o campeonato. E a Série B que deu uma noção desse negócio do Vasco. Veja o público dos jogos e as vendas nessa penúltima rodada. Sim, recorde. Tem muito jogo, falta qualidade. Aí o torcedor também, diante de nós temos uma economia problemática, a turma não tem dinheiro, custa caro o ingresso, o deslocamento. Aí, infelizmente, o estádio fica às mídias. Professor, um abraço, bom dia, hein? Bom sábado, bom pleito, né? Boa eleição no domingo e até segunda, se Deus quiser. Boa noite a todos, obrigado, Edu. Até segunda-feira, se Deus quiser. E você vote com convicção e consciente. Não deixem de votar, para não reclamar depois. É uma eleição mais séria na vida de cada brasileiro. Todo mundo está consciente disso. Discussão, briga, todo mundo envolvido, querendo participar. Olha, que tremenda, vai ser uma eleição, que falar para você. Hein? Nós teremos final da Libertadores amanhã. Sim. E uma final de campeonato mundial nas nossas eleições domingo. Tomara que dê tudo certo. Isso. Vamos lá. E final do Amador amanhã à noite, né? Não perca. Amador não perca. Não perca aqui na Bandeirantes. Boa noite. Um abraço. Atlético Paulino e Sporting Clube Paulínia. É isso aí, do Majestoso, a partir das 19, né? O amigo Batista. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos para o Indica a Bola. Agora, 00:31, estamos ainda no AM, no FM, na Voz do Brasil, estamos aqui no aplicativo, depois voltamos. Tem a coletiva do Mozart, tem o gol aí do Yuri Tanque, de pênalti, empatando a 40 lá em Salvador, 1-1, Bahia e Guarani. Bahia ainda não subiu, o Bugre estragou a festa, maior público, 48 mil, público recorde lá na Bahia. Impressionante, hein? 1 milhão e pouco a renda. Uma coisa extraordinária, né? 1.400.000 de renda. 48.800, Arena Fonte Nova, recorde, tá bom? 00:31 agora. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá, chegando aí o final, só falta uma partida hoje para encerrar a penúltima rodada da Série B. Essa penúltima rodada começou na terça-feira, Brusque 0, CRV também 0. Olha, o Brusque já rebaixado, não vence há 9 jogos. O Gilson Kleina assumiu o Brusque e estreou num jogo contra o Vasco, lá em Brusque. E o Brusque ganhou de 1-0. Isso foi no dia 3 de setembro. Depois não ganhou mais. 9 jogos sem ganhar. E nesses 9 jogos, marcou só 2 gols. E foi na partida Brusque 2, Novo Horizonte também 2. Então, 8 jogos que o Brusque não marcou nenhum gol. Brincadeira, próprio Gilson Kleina que continua, hein? Kleina rebaixado com o Brusque, mas o Kleina continua como técnico do Brusque. Foi impressionante, tem que escrever uma nova história para tudo. Como é que fica 8 jogos sem marcar nenhum gol? Inadmissível, não existe. E o CRB do Daniel Paulista, ó, fez aí uma campanha bem razoável, tá? Olha, tivemos ainda na terça-feira CSA 1, Vila Nova 0, gol de Rodrigo Rodrigues, de pênalti. Esse Rodrigo Rodrigues é o que fez os 2 gols aqui na Ponte, né? CSA venceu no Majestoso 2-0 a Ponte. E aí, o que aconteceu? Isso foi na terça. Com a vitória, o CSA ultrapassou o Novo Horizontino. Aí, quando chegou na quinta-feira, Novo Horizontino recebeu o Cruzeiro. Olha o que aconteceu. Danielzinho 1-0 Novo Horizontino. Aí o Pedro Castro empatou para o Cruzeiro. O William Oliveira 2-1 Cruzeiro. Bidu 3-1 para o Cruzeiro. E o Jajá fez o 4º gol. O Bidu ainda pertence ao Guarani. O Guarani quer 6,5 milhões pelo Bidu. E o Cruzeiro já sinalizou que com essa grana não vai fazer negócio. O Bidu será devolvido ao Guarani. Aí o Bugre vai pensar o que vai fazer com ele. Enfim,
É isso aí. Interessante. Mazola Júnior, técnico do Novo Horizontino. Novo Horizontino é o primeiro na zona de rebaixamento. Hoje estaria rebaixado. E o Mazolinha, ele subiu com o Ituano no ano passado, da C para B. Aliás, foi campeão brasileiro da Série C pelo Ituano. E agora pode ser devolvido para a Série C no comando do Novo Horizontino. Olha como são as coisas. O cara subiu o Ituano e ele saiu do comando do Ituano e o Ituano deu uma subida. Olha o Ituano aí. Se ganhar do Vasco no dia 6 de novembro, o Ituano sobe. Campanha espetacular. Bom, ainda na quinta-feira, em São Januário, o senhor Vasco da Gama recebeu o Sampaio Corrêa. Se vencesse, subiria. Aí Anderson Conceição 1-0. Aí o Figueiredo perdeu o gol feito, cara. Mas na cara a cara perdeu. O Pará deu uma esticada, uma carimbada, uma paulada de longe, empatou 1-1. Gol do Sampaio Corrêa. Gabriel Poveda, ele virou. 2-1 Sampaio. 19 gols tem o Gabriel Poveda, artilheiro da Série B. O Edu, o ano passado, jogou pelo Brusque. O Edu fez 17 gols e foi pro Cruzeiro, né? Gabriel Poveda, 19. Esse menino não fica de jeito no Sampaio Corrêa, revelado pelo Guarani. Depois, aos 51 do segundo, estava 2-1 Sampaio Corrêa. Nos acréscimos, empata o Vasco. Andrei Santos. Quer dizer, subir não subia ainda, mas era um belo de um passo, né? E aí, 3 minutos depois, Joécio. Gol da vitória do Sampaio. Vasco 2, Sampaio 3, mas que água no chope do Vasco, hein? Público, 20.111, lá em São Januário, e a renda 679.036, tá? Vamos lá, isso foi na quinta-feira. Vamos aos jogos da sexta que passou. Já estamos no sábado. Tivemos em Muriaé, o Tombense recebeu o Grêmio já subiu, o Tombense não sobe, não desce. Tava 2-0 pro Grêmio, gols de Elkson e Gabriel Silva, os dois de pênalti. Jean Lucas, o primeiro do Tombense, e o Renatinho, rapaz. Renatinho, ex-Ponte, acabou empatando 2-2. Tombense ficou assim, tá? Lá em Salvador, Arena Fonte Nova, o Lucas Mugni, de pênalti, 1-0 Bahia, com 10 do primeiro tempo, 40 do segundo tempo. Yuri Tanque empata para o Guarani e público 48.866 e a renda 1.463, repito, recorde na Arena Fonte Nova. Lá em Londrina recebeu o Ituano, foi o jogo do ano para o Ituano, agora vai ser contra o Vasco. Ailon fez 1-0 Ituano, aí final do primeiro tempo, pênalti para o Ituano, Ailon cobrou e perdeu. Segundo tempo, Ailon marca. Fez 2, perdeu um pênalti, mas valeu, claro. E Londrina 0, Ituano 2. Ailon coloca o Ituano na cara do acesso. Arena Pernambuco com portões fechados devido aos acontecimentos na partida entre Sport e Vasco, que o Vasco empatou nos acréscimos de pênalti, invasão da torcida do Sport, briga entre eles e tal. Então, os jogadores do Vasco também foram suspensos, foram lá provocar, mas foi para a Arena Pernambuco e o Wagner Love fez a festa marcando 3 gols, né? Sport 5, Operário 1, Operário já rebaixado. E você curtiu aqui com o Leandro Borges, Ponte 1, Criciúma também 1, os gols no final do primeiro tempo, Luca de pênalti para a Ponte a 48, 1-0, 49, o Igor acabou empatando aí para o Criciúma 1-1, repito, gols no final do primeiro tempo, público 1.122 e a renda 15.680, prejuízo na certa, menor público esse ano no Majestoso, tá bom? Amanhã, 19 horas, Chapecoense e Náutico, fecha a penúltima rodada. Vamos aqui à classificação da Série B, tá? Então, vamos conhecer na última rodada as 2 equipes que faltam ao acesso, faltam 2 para subir, e falta uma para conhecer quem vai cair, tá bom? Cruzeiro, 75, já campeão faz tempo, subiu faz tempo, com 7 rodadas de antecedência. Em segundo, Grêmio com 62. Em terceiro, Bahia, 59. Em quarto, Vasco, 59. Em quinto, Ituano, 57. 2 a menos que o Vasco. Em sexto, Sport com 56. Em sétimo, Sampaio, 55. Oitavo, Londrina, 53. Em nono, Criciúma, 53. Em décimo, CRB, 50.
11º, Guarani, 48. 12º, a Ponte, 46. Em 13º, Vila Nova, 46. Em 14º, Tombense, 45. Em 15º, Chapecoense, 42. Em 16º, CSA, com 42. Em 17º, Novo Horizontino, 41. Em 18º, Brusque, 34. 19º, Operário, 34. 20º, Náutico, com 30. Sendo que Brusque, Operário e Náutico já rebaixados. CSA está com 42. Novo Horizontino, primeiro na zona, com 41. Olha, se a Chapecoense perder, eu acredito que não vá, porque a Chapecoense contra o Náutico já rebaixado, né? Em Chapecó é difícil. Chapecoense vencendo, já some. Aí a briga vai ficar contra CSA e Novo Horizontino, quem que vai cair, tá? Na última rodada, nós teremos o Novo Horizontino jogando contra o Operário em Ponta Grossa e o CSA pega o Cruzeiro no Mineirão. O CSA só depende dele, só que tem que ganhar. E o Novo Horizontino também tem que ganhar e torcer para que o CSA, no máximo, empate o jogo. É isso aí. Vamos conhecer o último rebaixado. Olha, é o seguinte, a última rodada da Série B é essa, ó. Deixa eu pegar aqui. A última rodada, ó. A partida Grêmio e Brusque ficou para quinta-feira, dia 3 de novembro. Foi antecipado. O Grêmio já subiu, o Brusque já desceu. Então, Grêmio e Brusque, quinta, dia 3 de novembro, 20 horas. O jogo da Ponte foi antecipado para sexta-feira, dia 4 de novembro, 21h30, nos aflitos Náutico e Ponte, tá? E no domingo, 18h30, o complemento à última rodada. Guarani e Chapecoense, CRB e Bahia, Criciúma e Tombense, Ituano e Vasco, Operário e Novo Horizontino, Sampaio Correia e Londrina, Cruzeiro e CSA, Vila Nova e Sport. O que acontece? Ituano e Vasco, aqui vale acesso. O empate é do Vasco, se o Ituano vencer, sobe. Outro jogo de acesso envolve o Bahia e envolve o Sport. Olha, se o Bahia perder do CRB, congela nos 59, se o Sport ganhar do Vila, chega também a 59. E empata também o número de vitórias, 16-16. Mas no saldo, o Bahia tem 13 e o Sport tem 6. Pô, pra você tirar essa diferença de 7 gols, é muito difícil. É por isso que praticamente o Bahia subiu, só a matemática para explicar, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Libertadores, então, daqui a pouco, 17 horas, a final aí no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. Capacidade para 59 mil, Flamengo e Atlético Paranaense do Filipão. É a segunda vez que o Atlético chega na final. Chegou 2005 contra o São Paulo, acabou perdendo, só que teve dois jogos naquela oportunidade, tá? Se der empate, é prorrogação. Continuou com o empate, é pênalti, tá bom? O Flamengo e o Atlético já ganharam 31 milhões por ter chegado até aqui na final. Amanhã, o campeão ganha 82 milhões e 700 mil reais. O vice ganha 28 milhões. O ingresso mais barato, R$ 745 reais, o mais caro, R$ 1.282, e seja o que Deus quiser. Brasileirão, nesse sábado tem apenas um jogo, Goiás e Corinthians, é 19h30 lá na Serrinha, em Goiânia. Esse jogo foi adiado da 32ª rodada, você se lembra, problemas aí de segurança, porque na internet teve briga entre torcedores do Goiás e do Corinthians, então, enfim, esse jogo ficou para 19h30, Goiás e Corinthians esse sábado, tá? E se o Palmeiras, na quarta-feira, ganhar do Fortaleza, quarta, dia 2 de novembro, feriado, é finados, né? É 16 horas, Allianz Parque. Se o Palmeiras ganhar, é campeão brasileiro, assim, de forma matemática, tá bom? Segunda-feira tem Ceará e Fluminense, dia 31, segunda-feira, Ceará e Fluminense. Domingo é eleição. Na terça-feira, Botafogo e Cuiabá, São Paulo e Atlético Mineiro. Na quarta, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Paranaense e Goiás, América Mineiro e Internacional, Juventude, Curitiba, Atlético Goianiense e Santos, Avaí e Bragantino, e no Maracanã, Flamengo e Corinthians. Aqui na Band você ficou em dia com a bola. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. Um mês todinho de ofertas especiais e muitos prêmios pra você. Cerveja Budweiser 350ml, 3,49. Contra filé Nosso Bife, peça a vácuo, 36,95 kg para cliente Taquaral mais. Salsicha Seara Hot Dog, 12,99 o quilo. Oferta Vem festar aqui. Supermercado Taquaral. Único como você. Beba com moderação. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para sua obra. Bacia com caixa acoplada 6 litros, zip branca em cepa por apenas R$ 259,90. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Seleção do profissional Anhanguera Ferramentas. Tudo o que você precisa para a sua profissão está na Anhanguera. Carrinho de mão Tramontina, R$ 219,90. Cortador de pisos Cortag, R$ 480 à vista. Lavadora de alta pressão Karcher HD 585, 10 vezes de R$ 269,90. Corra para a Anhanguera. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RB Campinas 857. Segue a gente lá. É do Pinheiro. Olha, Bahia 1, Guarani também 1. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Alô, alô, Tigrão. Alô, meu caro Edu Pinheiro, um grande abraço a você mais uma vez. Voltamos aqui já dentro do Jogo Aberto da Bandeirantes para falar desse empate, bom empate, hein, do Guarani contra o Bahia. A Fonte Nova com quase 49 mil pagantes, vazando gente pelo ladrão, para ser preciso, 48.866 pagantes, para uma renda de quase R$ 1,5 milhão de reais. O Bahia, em caso de vitória, teria subido matematicamente hoje, e aí o Guarani, depois de um primeiro tempo, principalmente no início, instável, não esperava toda aquela volúpia do Bahia, que fez um gol, foi anulado, estava impedido o Davó. Depois teve um pênalti marcado pelo VAR, que foi bem convertido pelo Mugni, 1-0, bateu forte, bateu tirando do goleiro, chapa de pé esquerdo, lado direito do Kozlinski, que caiu no lado oposto. Este foi o placar do primeiro tempo. Só que o Bahia, que tinha uma volúpia muito grande e exercia uma pressão muito grande e parecia uma verdadeira avalanche, até fazer o gol saiu muito cedo, a 10 minutos, depois recuou, não é que recuou na retranca, passou a deixar a bola um pouco mais com o Guarani, que até tinha mais posse de bola, e optava por tentar jogar no contra-ataque, que não funcionou, sobretudo com a velocidade do jogador Davó. Essa foi a história do primeiro tempo, com o Bahia ganhando de 1-0 parcialmente a partida da Fonte Nova. E aí a gente imaginava o quê? Que o Guarani voltasse diferente para a segunda etapa.
E não é que voltou, o Guarani voltou com uma alteração que mudou a história do jogo. Depois de rever a bobagem que fez, o equívoco que cometeu o técnico Moser, botando o Ivan Alvarino, o volante argentino, improvisado como lateral direito, o Bahia criou todas as suas oportunidades exatamente do lado dele, que não marcou bem e em termos de apoio, por não ter o cacuete, não ter a característica, sequer passou pelo primeiro tempo, pela primeira linha de divisão do campo, pela linha demarcatória do meio-campo. Sequer uma vez se projetou ao campo de ataque. E aí o Bahia, sentindo que era uma improvisação, o Guarani trazia o Iago para recompor, aí o Iago nem atacava e nem defendia, então a entrada do Alvarino prejudicou inclusive o Iago. E aí a alteração já de intervalo, veio o Moser com o Matheus Ludic. Boa alteração, mais boa porque ele se equivocou no início, na escalação inicial. Então ele poderia já ter iniciado o jogo com o Matheus Ludic e talvez o Guarani tivesse aproveitado melhor os 45 minutos do primeiro tempo. Ludic entrou bem, marcando, fechando bem os espaços e apoiando muito. E aí o Guarani equilibrou o jogo, o Bahia no contra-ataque era perigoso, esteve a ponto de fazer o segundo gol por 3 oportunidades, e aí sobressaiu a qualidade, o reflexo, a coragem e a grande forma técnica que ostenta o goleiro Kozlinski. Fez pelo menos 3 defesas espetaculares e, inclusive, foi eleito pela equipe Bandeirantes como o craque do jogo por unanimidade. E o Bahia, já que não fez, mas correu muito, aí demonstrou cansaço. E quando demonstrou cansaço, alguns jogadores do Guarani também estavam desgastados, como, por exemplo, Giovanni Augusto, como, por exemplo, o Isaac, o Rodrigo Andrade, que saiu contundido, o Iago, que correu muito, e aí o Moser deu uma oxigenada no time. Eu até me assustei, porque ele tirou os 2 articuladores, Isaac e Giovanni Augusto, e veio com Edson Carioca pelo lado esquerdo, veio com Yuri Tanque no lugar do Giovanni Augusto, veio com o Madson no lugar do Rodrigo Andrade, mas aí foi contusão. Rodrigo Andrade era um dos destaques do Guarani no primeiro tempo e fechou, tirando ainda o Iago e colocando o Bruno José, que entrou muito bem na partida. Aí o Guarani ficou sem articulação, mas ele fazia um rodízio de quem voltava para tentar entrar com a bola. Ora, o próprio Bruno José, ora, o Gênison tentou encarnar, de vez em quando saía um pouco mais para jogar o Vilela, que nem tem essa característica, às vezes o Madison. Então o Guarani ficou meio desarrumado, porém mais inteiro fisicamente. E numa bola cruzada, a zaga rebateu, entrou o Ludic, olha aí, apoiando lá na frente como verdadeiro atacante, bateu forte na bola, ela desviou no Inácio, número 4, da equipe, aliás, foi no Miqueias, que tinha já entrado no segundo tempo também no Bahia, no lugar do Luiz Henrique. Miqueias, a bola bate de raspão na mão dele e o juiz, com o auxílio do VAR, marca pênalti. Isso já a 40 minutos do segundo tempo, depois do Bahia ter criado 3, 4, 5 oportunidades para fazer o segundo gol e não fez. O Guarani foi lá de pênalti, muito bem batido pelo Yuri Tanque, e empatou, e aí o jogo foi até 52. E nós imaginávamos, meu caro Edu Pinheiro, que o Bahia fosse exercer uma pressão assim muito grande, que fosse empurrar o Guarani para dentro da sua grande área, mas ele não o fez. Não o fez, acabou mostrando pernas pesadas, cansadas. Os jogadores que entraram no Bahia não entraram de uma maneira legal, não entraram produzindo aquilo que queria o técnico Barroca, nem Miqueias, nem Rezende, nem Ítalo, nem Matheus Bahia, nem o Raí Nascimento. Todos entraram meio que assim para cumprir a obrigação. A torcida desesperada, porque foi lá para fazer a festa do acesso e teve que engolir o grito, visto que o Bahia não subiu e ainda corre riscos. Está aí agora ameaçado pelo Ituano, ameaçado pelo Sampaio Correia, enfim, de não conquistar a vaga que parecia certa. O Guarani empatou e, vendo que o Bahia não ia, o jogo foi até 52, tivemos mais 12 minutos de jogo depois que o Guarani empatou. Sentindo que o Bahia não tinha força, não tinha explosão para ir para cima, o Guarani, por pouco,
quase que não vira o jogo no finalzinho, ainda permitindo e propiciando ao goleiro Matheus Klaus 2 ou 3 boas defesas. Resumindo, num jogo que nós imaginávamos, o Guarani passando um sufoco final depois que empatou, ele é que esteve mais próximo de fazer o segundo gol após os 40 minutos do segundo tempo, quando aconteceu o gol do empate. Para mim, Edu, um resultado que espelha com fidelidade, com correção, aquilo que foi o movimento geral de ações da partida. Ao final, Bahia 1, Guarani 1, para a frustração de quase 50 mil baianos na Arena Fonte Nova. Edu. Muito bem, muito obrigado, Tigrão. Daqui a pouco a coletiva do Mozart, agora 00:54. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964290680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. O para-brisa trincou? Não troque antes da avaliação da Sofisticar Autovidros, especializada em reparos, com equipamentos de alta tecnologia. Vai deixar o para-brisa como novo. Mas se quebrou, a Sofisticar troca. E em qualquer troca, você ganha uma película anti-reflexo e anti-gotas para retrovisores externos. Promoção Sofisticar nas lojas em Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Quer ter sua própria Sofisticar? Saiba como pelo WhatsApp 11 96429 0680. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos à coletiva do técnico Mozart. O nosso jogo contra o Bahia. Um primeiro tempo, assim, parte do primeiro tempo, principalmente o início, os primeiros 15, 20 minutos bem duros, assim, difícil para nós, porque eles entraram num ritmo muito forte e nós não marcamos como normalmente a gente marca, com pouca eficiência. Eles conseguiram ter um volume importante de cruzamento, de escanteios. E aí, depois que nós tomamos o gol, nós equilibramos as ações, assim, na minha opinião, parte do primeiro tempo até em algum momento superior a eles. Tivemos um lance importante com o Isaac, uma bola no travessão, um lance importante com o Rodrigo. E aí no segundo tempo eu optei por tirar o Ivan. Ele vinha com um tempo importante de inatividade e eu precisava criar situações de combinação pelo lado direito também, porque jogando com o Ivan a gente faz uma saída de 3 dando largura com o ponta daquele lado, e aí eu precisava que o Ludwig combinasse com o Iago e com o Rodrigo. Acabou que essa mudança surtiu efeito por causa da característica, né? O jogo estava pedindo a característica do Ludwig no segundo tempo. E aí fomos bem efetivos no segundo tempo. A nossa atitude melhorou, marcamos melhor.
tivemos um volume importante ofensivo e, na minha opinião, o empate foi merecido, assim, e de repente até criamos situações para aumentar o placar, né? O Maurício fez 2 defesas importantes, né? Um cabeceio do Ítalo e numa finalização do Davos, se não me engano, num erro de saída nosso. Mas eu saio muito satisfeito com o desempenho da nossa equipe, com o resultado. Esse ponto ele vai ser importante para a nossa classificação, pela vaga na Copa do Brasil. E muito satisfeito com o desempenho desses jogadores ao longo do segundo turno inteiro. Aí nós somos uma das melhores campanhas do segundo turno, muito pelo mérito dos atletas, da entrega deles, seja dos jogadores que já estavam aqui, dos jogadores que chegaram. Uma campanha realmente importante que nós fizemos. E é isso. Jogar aqui não é fácil, com o apoio dessa torcida. Eles criaram uma atmosfera assim, bem legal aqui, e os jogadores se superaram, conseguiram administrar a dificuldade, principalmente do início, equilibraram, e em vários momentos do jogo foram melhores. Então eu saí muito satisfeito com o desempenho e, de consequência, com o resultado. Muito bem, palavras do técnico Mozart. Depois de Bahia 1, Guarani também 1, Yuri Tanque de pênalti empatou no final, 00:59. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral, 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 964 290680. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. Um mês todinho de ofertas especiais e muitos prêmios pra você. Cerveja Itaipava 100% malte 350 ml, 2,29. Filé de frango Seara, pacote 1 kg, 19,95 cada. Café Três Corações 500 gramas, 16,98. Ofertas válidas até o dia 23 de outubro. Supermercadotaquaral.com.br. Vem festar aqui. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Seleção do profissional Anhanguera Ferramentas. As melhores ofertas estão na Anhanguera. Confira. Caixa com ferramentas Tramontina 65 peças, 10 de 159,90. Chave de impacto Puma 649,90. Jogo de brocas Bosch com 30 peças por apenas 79,90. Corra para a Anhanguera. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Piso cerâmico interno brilhante Firenze, 58 por 58 centímetros, caixa 2,35 metros quadrados, Viva Cerâmica, por apenas R$16,90 ao metro quadrado. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já, Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RB Campinas 857. Segue a gente lá. Edu Pinheiro. Meus amigos, final do nosso jogo aberto. Hoje as equipes de Campinas empataram, mas o Guarani empatou na Bahia, né? Com o Bahia 1-1, Bahia subindo e tal, gol no final. Um bom jogo e a Ponte aqui 1-1 com o Criciúma, tá bom? Obrigado a todos que participaram, o WhatsApp, as redes sociais.
Obrigado à nossa equipe técnica e eu volto então na próxima sexta-feira com Ponte Náutico, hein? Sexta que vem, o Guarani joga no outro domingo, 18h30, Guarani e Chapecoense. Então na sexta eu volto! Se Deus quiser. Dessas instituições roubaram quase 40 bilhões de reais. O vídeo foi gravado ao lado do deputado federal Nicolas Pereira, mais votado do país, e do governador reeleito de Minas, Romeu Zema, que também mirou nas gestões petistas. Aqui em Minas, a situação durante o governo PT foi um terror. Pergunte para qualquer aposentado mineiro que recebe pelo Estado.